Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje estamos aqui com Tomás Naves, diretor comercial e de marketing da Record. Agradeço pela vinda aqui no nosso estúdio, pela presença e por tirar um tempinho para a gente aqui. Obrigado, irmão. Prazer todo meu. Prazer duplo estar aqui participando dessa sua iniciativa espetacular e de estar nessa casa que, trabalhei durante tantos anos. É um prazer estar aqui no Parque Shopping de Jacarepaguá, um shopping que eu não conhecia, e uma experiência inacreditavelmente lúdica, bacana, essa experiência de ter esse podcast aqui no meio do nosso mall aqui. Muito legal, parabéns. Começando assim pela essa área da Record e da tua longa carreira com muito sucesso na área de marketing, publicidade, como é que a TV ela entrou na tua vida? Cara, foi muito engraçado. Eu tenho uma carreira bem diferenciada, bem eclética, vamos dizer, né? Trabalhei em várias áreas diferentes, segmentos de atuação diferentes. E eu estava numa tentativa de carreira solo, fui sócio do Alexandre Ascioli minha segunda tentativa solo. A primeira foi com um grande amigo meu, Zé Roberto, e a segunda foi com o Alexandre Ascioli. E o Ascioli sempre teve um sonho de me ter como sócio desde muitos anos atrás. E eu estava numa experiência com ele numa empresa de entretenimento, chamava Ascioli Entretenimento. E ele colocou na cabeça que ia fazer a maior empresa de entretenimento do país. Ele já tinha feito a maior empresa de telemarketing do Brasil, né? Tinha ficado muito rico. E eu ali falei, cara, vou ficar rico, né? Vou ser sócio da Ascioli. Todo mundo que foi sócio da Ascioli ficou rico. Falei, vou entrar nessa operação. E aí abandonei a minha carreira executiva, fui fazer essa experiência com ele. Foi muito boa, muito legal. Nós fizemos coisas realmente muito impactantes. Trouxemos o YouTube para o Brasil. O YouTube tinha uma birra com o Brasil por causa daquele famoso show que aconteceu aqui, até perto aqui no autódromo, né? Perto de você aqui. E que foi um desastre para o Carioca. As pessoas não chegaram, 50% das pessoas não chegaram. Foi feito por um maluco chamado Franco Bruni, que é um franco-argentino. E esse cara tem uma ação contra o Bonovox até hoje, para você ter ideia. Caraca. E o Bono tinha medo de posar no Brasil e ser preso, né? E aí o YouTube não queria voltar ao Brasil e nós conseguimos convencer através do Ronaldo Fenômeno, que era muito amigo nosso, da empresa. Então a Ascioli Entretenimento foi uma empresa assim, que foi muito importante na minha vida, na minha carreira, porque a gente trouxe o YouTube, fizemos 2 shows no Morumbi, espetaculares. Naquela turnê foi considerada o melhor show da turnê, 110 shows no mundo, foi considerado o melhor show da turnê, o do São Paulo, desculpa, porque o Rio de Janeiro, Maracanã, estava em obra, a gente não conseguiu fazer no Rio. Essa é aquela turnê YouTube Pop Mart? Não, é outra. Eu estou tentando lembrar o nome da turnê aqui, já vou lembrar, eu te falo. Mas foi uma turnê 2006. Se você for 2006, aí você vai lembrar qual turnê que foi. E fizemos Robbie Williams na Apoteose, fizemos Chegada de Papai Noel no Maracanã, fizemos Ilha do Arroz lá em Angra, numa ilha ali em Angra dos Reis, que era um espetáculo, todo final de tarde tinha show. A Ascioli, era eu e a Ascioli. Nesse caso, nós tínhamos sócio o Boaz, o Hulk e o Calainho nesse projeto. Então, em alguns projetos, a gente tinha outros sócios, né? Fizemos, para você ter uma ideia, a junção do Pavarotti com o Roberto Carlos. Nós íamos trazer o Pavarotti para o Brasil e fazer o Encontro dos Reis, um show para 500 mil de pessoas em Minas Gerais, patrocinado pela Fieng, pela Claro, pela Fiat. Era um negócio de louco. Uma semana antes do show, o Pavarotti tem aquele problema na coluna, foi véspera dele falecer, ele teve um problema sério na coluna e ele não pôde embarcar. Você imagina um show para 500 mil de pessoas, cancelado uma semana antes. Foi uma das piores experiências de marketing da minha vida, porque eu tive de desconvidar o público para comparecer àquele local, porque não ia mais ter show. E o Aécio era governador de Minas, não queria que tivesse nenhum tipo de problema. E ele falava, se aparecer uma pessoa lá, vocês estão liquidados comigo e tal. E a gente tinha que fazer outdoor, campanha, mídia de rádio, falando às pessoas, não vão, Pavarotti não vem mais, não sei o quê. Enfim, nesse turbilhão do mundo do entretenimento, né, com coisas muito legais e coisas muito complicadas, como foi esse cancelamento do Pavarotti. Imagina, show, o palco montado, Estrutura toda contratada. O cara do palco não quer saber. Tivemos que pagar tudo. Tivemos um prejuízo gigantesco nessa operação.
E no meio desse turbilhão de coisas legais, eu recebo um convite. Eu sempre tive uma relação muito grande com entidades de classe, né? E ao longo da entrevista a gente vai poder falar sobre isso se você achar interessante. Então, fui diretor da BP durante muitos anos, fui diretor da Ampro, fui diretor da ABA, fui diretor da BMN durante muitos anos. Hoje sou presidente da BMN, mas nessa época eu era diretor da BMN e tinham 2 executivos da Record que eram integrantes da BMN. Um deles era o Júlio Casares, que hoje é o presidente do São Paulo, e o Walter Zagari, que foi vice-presidente comercial da Record durante muitos anos, foi do SBT também muitos anos. E o Walter era o presidente da BMN nessa época. E aí alguém comentou, Tomás, essa tentativa carreira solo com a Ascioli não está dando muito certo. Eu brigava muito com o Alexandre, ele não gosta que eu fale isso para lugar nenhum, mas infelizmente não dá para mentir. Brigava muito com o Alexandre, a gente tinha uma relação muito boa, mas a gente brigou muito quando a gente foi sócio. E eu recebi esse convite do Zagari. O Zagari me liga um dia, fala, Tomazinho, quer conversar com uma oportunidade aqui na Record, para assumir a Record do Rio de Janeiro? Eu falei, um prazer, vamos falar com calma. Ele, não, com calma não. Você tem que pegar um avião hoje e vir para cá hoje, seu contrato está na mesa já, você vai sair daqui com o contrato assinado. Eu falei, Zaga, não é assim. Ele falou, não, pega o avião aí hoje. Aí eu estava meio desgostoso com aquela questão da sociedade e tal. Falei, quer saber? Eu vou lá, pagar para ver. Peguei um avião, fui lá. E o Zagari é um cantador de cavalo. O Zagari, Tomazinho, você é o cara que eu preciso, não sei o quê. Eu te digo que o seguinte, você me perguntou por que, né, que você entrou no mundo da televisão. Eu entrei porque eu adoro desafio. Porque qualquer um não teria entrado naquele momento. O faturamento era muito baixo. Nós faturávamos, para você ter uma ideia, perto de 25 milhões de reais por ano. Isso aqui no Rio, né? Na Record do Rio, que é muito pouco para uma emissora de TV aberta. E, logicamente, como eu vinha de uma experiência em imobiliário urbano, em que eu trabalhei 6 anos na área de out of home, dirigindo uma multinacional espanhola que era a Cemusa, eu tinha muito forte na minha cabeça os dados de mercado. Share, bolo publicitário, share de out of home, share de TV aberta, share de jornal, share de rádio, share de revista, share de cinema. Eu sabia tudo, não estava na cabeça ainda, muito fresco. E aí, cara, batendo ali, conversando com o Zagari, eu fiz a conta em cima do share de TV aberta. Falei, cara, 70% da verba publicitária de TV aberta, a participação do Rio, o PIB do Rio, X%. Não pode estar faturando, está errado esse negócio. Não era a segunda, era a quarta emissora, mas não podia faturar 25 milhões. Tem alguma coisa errada. Está mal trabalhado esse negócio. Então, eu te digo que eu vi, primeiro, um desafio, segundo, uma oportunidade, e terceiro, uma chance de sair de uma atmosfera que não estava boa para mim. Então, também, sempre confiei muito na minha capacidade. Se desse errado também, era uma mudança de uma guinada que eu daria de novo, né? E como eu te falei, minha carreira é muito eclética, eu mudava de segmento e tal. Mas a entrada no mundo da televisão se deu por esse tripé aí, querendo sair de uma situação que não estava boa, voltando para o mercado de trabalho. No Rio, lugar onde minha família, meus filhotes estavam novinhos ainda nessa época, 2007. E o desafio, que eu adoro desafio, sou movido a desafio. Como é que foi esse crescimento, assim, que você pegou nessa faixa de 25 e... Cara, é vertiginoso. Aí o meu cheiro estava correto, né? Quer dizer, não adianta só o cheiro estar correto, tem um trabalho. Sim. Tá? Aí eu diria para você que tem uma coisa que você botou aí, que acho que você vai abordar, que eu falo muito com relação ao marketing e o comercial, né? Da importância. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para os profissionais, para os empreendedores, né? É que a área de marketing, a área comercial seja tocada pela mesma pessoa. Porque o marketing é um alavancador do comercial. Eu já fui diretor de marketing, por exemplo, numa empresa, na Mesbla, né? Que era uma grande loja de departamento aqui no Brasil. Na época faturava R$1 bilhão. Tinha 51 lojas e eu era diretor de marketing, mas eu não tinha nada a ver com o comercial. Isso era um problema, porque às vezes você fazia uma campanha que o cara do comercial não gostava, o cara do comercial fazia compra que não tinha nada a ver com o seu alinhamento estratégico. Então, assim, eu acho que o empreendedor perde muito com essa desconexão das duas áreas, né? E no caso da Record, o Zagari me deu essa oportunidade de assumir, em função até do meu histórico, né, que a minha formação é toda em marketing. Ele me deu essa oportunidade de assumir as duas cadeiras, né? O marketing e o comercial. E eu diria para você que o marketing foi
um dos grandes alavancadores do meu resultado comercial, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava lá, há, sei lá, um mês talvez, né? Eu tirei a sede de Benfica e levei a sede para Praça Nossa Senhora da Paz, né? Então, imagina, você tira a televisão, que eu acredito muito nessa coisa da percepção, né? O marketing tem uma coisa, né, que é uma frase famosa, né, que é a guerra de marketing você não ganha com uma guerra de produto, e sim com uma guerra de percepção, né? Vale muito mais a percepção, né, da Multimeios Estúdios do que o produto Multimeios. Se você constrói, no teu caso, por exemplo, vou usar o seu exemplo, você construiu um negócio que é icônico. É um Glass Studio no meio de um shopping center, em contato com as pessoas. Quer dizer, a quantidade de gente que passa aqui e vê o que está acontecendo, você, na verdade, o que você fez? Você colocou o teu produto, né, a tua ideia, num lugar, né, em que você amplificou a visibilidade do teu negócio absurdamente, exponencialmente. Foi mais ou menos o que eu fiz com a Record quando eu tirei ela de Benfica. Uma das maiores dores do presidente na época que me contratou, que é o Marcelo Silva, que hoje é o VP artístico lá de São Paulo, ele me falou, Tomás, a coisa que mais me dá a dor maior que eu tenho é o seguinte: eu vou num restaurante e aí o cara fala, pois não, o senhor trabalha na televisão? Trabalha na Record? Perguntando para o Marcelo. Você é o presidente da Record? Eu sou o presidente da Record. Mas tem Record no Rio? Aí o Marcelo Silva falava, claro que tem Record no Rio. Nós temos 400 funcionários, nós temos uma frota de 50 veículos. Mas eu achava que a Record só existia na televisão. Um garçom de um restaurante, um maître. Ele falava, Tomás, as pessoas não percebem a existência da Record no Rio de Janeiro. Eu queria que você, de alguma maneira, me ajudasse a materializar isso. Eu acho que uma das mudanças que mais apoiou esse crescimento foi a mudança do escritório. Porque, ao levar para a Praça Nossa Senhora da Paz, eu fiz mais ou menos o que você fez. Eu coloquei a Record no quadrilátero do charme. Não é que eu botei no mapa, eu botei no quadrilátero do charme. Aí, no teu caso, talvez, se você for para outros shopping centers, como é a sua ideia, você vai conseguir fazer isso de maneira mais exponencial ainda. Ali era a nossa Garcia Dávila, né? É a nossa Oscar Freire, né? Ali, né? Então, eu coloquei a Record realmente no quadrilátero dos acontecimentos ali da Zona Sul do Rio de Janeiro. O volume de pessoas passaram a perceber a companhia foi absurdo, né? E aí vem uma coisa que eu acredito muito, né, que é a questão da percepção da marca. Isso é uma coisa que eu usei ao longo da minha carreira toda. Eu usei essa metodologia, que é você atribuir valor à marca através de um comportamento absorvendo determinados segmentos que já têm o charme incluso, né? Então, por exemplo, se você começa a trazer, por exemplo, para cá, entrevistar um cara foda, por exemplo, do mundo da arte, um Vic Muniz, por exemplo, você, de alguma maneira, você agrega charme ao seu podcast, porque você tem o Vic Muniz, né? Então, claro, você acaba absorvendo os atributos daquele mercado. Quando eu levo a Record para um lugar que tinha sido um ícone de moda, o prédio do Ocimar Versolato, automaticamente eu dei uma pincelada de moda na marca, né? Quando eu coloquei as minhas vacas lá, que todo mundo sacaneava da Call Parade na porta e tal, as pessoas falavam, pô, isso é uma galeria de arte. Então, eu coloquei um ingrediente de arte na marca, né? Quando eu comecei a fazer os eventos, chamando as pessoas para conhecer o escritório, eu comecei a colocar uma nitroglicerina em cima da marca, eu comecei a materializar aquela marca agregar valor de vários jeitos. Exatamente. Em cima do que você trazia para eles. E o grande feito, eu acho que foi uma sacada realmente muito diferente. Aí eu acho que, quando eu te falo do marketing, né? E às vezes o comercial, que é o cara mais nato da área comercial, que é aquele cara que acha que só correr atrás de cliente é que faz a diferença. E eu acredito que isso não resolve a vida de determinadas empresas. Quando eu resolvi inaugurar o prédio, porque aí quando você tem uma casa nova, a primeira coisa que você quer fazer é chamar seus amigos para conhecer a sua casa, né? Então eu tinha que chamar o mercado publicitário para ver uma nova Record. Eu tinha que mostrar isso. Não adianta você fazer o movimento e não mostrar isso para o mercado. Eu queria mostrar para o mercado publicitário, de uma maneira rápida, né, a mudança que eu tinha feito naquela companhia. E aí eu queria chamar o mercado todo. Aí eu entrei num problema, porque eu tinha um prédio de 4 andares, mais ou menos 200 metros por andar,
Então, aquilo não cabia 1.000 pessoas, não tinha como fazer um evento para 1.000 pessoas. E aí, como é que eu faria? Aí uma produtora que eu contratei falou, pô, vamos fazer na Praça Nossa Senhora da Paz, a praça é maravilhosa, a gente faz um toldo na frente, fazemos ali na... Eu falei, cara, não é isso. Eu quero que as pessoas conheçam o meu escritório, eu quero que os caras entrem dentro da minha casa. Eu quero que os caras tenham contato com a marca da Record. Não quero na Praça Nossa Senhora da Paz. Ah, então vamos fazer no Jockey, a gente leva até lá. Não é a mesma coisa. Eu quero fazer no escritório. E aí a questão da... Quando eu falo sempre do marketing da contramão, eu uso muito essa expressão, que é eu sair na contramão das pessoas. Falei, cara, tem que ter um jeito da gente fazer aqui. Não é possível que não tem como a gente não fazer aqui. Aí ela falou, Tomás, e se a gente pegasse esse contingente de pessoas e dividisse pelo número de pessoas que você tem capacidade de receber diariamente? A gente, em vez de fazer um evento, a gente faz 17 eventos. Pegamos 1.000, a nossa capacidade de colocar ali, a gente achava que era 60, 70 pessoas. Dividimos 1.000 por 60, dava 17 eventos. Eu falei, cara, como é que eu vou vender para o meu chefe que eu tenho que inaugurar um escritório 17 vezes? Aí entra a capacidade do marqueteiro de vender ideia, né? Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, eu queria inaugurar o prédio. Ele, pô, muito importante, o escritório está lindo. Eu falei, só que eu estou com um problema. Eu preciso chamar 1.000 pessoas, entre agências, clientes, pessoal de imprensa, formador de opinião. E aí, cara, a gente vai precisar inaugurar o prédio 17 vezes. Você está louco. Eu nunca inaugurei na Record, na minha história de Record. Nunca inaugurei nenhum prédio. Vou inaugurar 17 vezes o mesmo. Os caras vão mandar embora. Eu falei, Marcelo, pô, a conta é simples, cara. Outra coisa, o buffet, quando aí eu peguei o orçamento e decupei, o buffet é igual. Porque se você fizer um evento único de 1.000 pessoas ou 17 de 70... Vai dar o mesmo valor. É o mesmo valor o buffet. O que vai aumentar um pouquinho são alguns custos das caixas de som que eu estou colocando aqui, é o custo do produtor do evento, que eu tenho que pagar 17 vezes e tal. Cara, é mínimo a diferença do orçamento de um evento de 1.000. É só a gente mostrar para São Paulo que o entendimento é difícil de entender isso, porque é inédito. Tudo que é inédito é diferente. É difícil de perceber na primeira vez. Ele falou, mas se você topa então ser a São Paulo para você explicar isso para o VP financeiro, que é muito meu amigo, eu falei, bom prazer, você paga passagem de avião para mim? Ele falou, não, eu pago. E você vai lá e você convence o VP financeiro. Oh, Marcelo, bom prazer. Aí ele me mandou para São Paulo, marcou com o Marcos Pereira, que hoje é o presidente do Republicanos, e eu fui expliquei para o Marco Pereira. O Marco Pereira é um gênio. Na hora que eu expliquei, ele falou, está super entendido, pode fazer, toca o pau. E eu inaugurei aquele prédio 17 vezes. Foi um negócio inacreditável, porque você imagina, era toda terça, quarta e quinta. Então, você 17 vezes 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, durante 6 semanas, nós tínhamos eventos todos os dias, terça, quarta e quinta. Acabava 1h, 2h, porque tinha gente que ficava fumando charuto. O cara só ia uma vez, a gente estava ali 17 vezes, né? Então, era um negócio assim, louco. Tinha uma menina que eu contratei, o prédio ele tinha uma frente vazada, tinha uma menina que eu contratei para ser DJ, que foi do caralho, eu botei um carvalhão, aquele carvalhão que você conhece, que faz assim, né? Eu coloquei uma DJ em cima, para DJ poder falar com todos os públicos nos andares todos. Ficou espetacular esse negócio. E aí a DJ ficava subindo e descendo, assim, com a mesa em cima do carvalhão. E ela era filha de um diretor da TV Globo. Aí o pai um dia falou, você está trabalhando para a Record? Ela falou, tô. Mas você não pode trabalhar para a Record. Ela falou, como não posso? Os caras me contrataram, pai. Sou DJ. Os caras estão pagando meu cachê. Eu não vou deixar de trabalhar, não. Ele falou, tá bom, tal. Mas para mim é complicado. Ela falou, pai, esse problema é seu. Os caras estão pagando. Estou tocando todo dia. Vou tocar 17 noites lá para o mercado publicitário inteiro. Não quero nem saber dos seus problemas. Aí passa um dia, ela me contou, Tomás, você acredita que meu pai chegou para mim outro dia e me perguntou assim, esse prédio da Record não desliga, não? Porque realmente aquilo virou um reverberou frisson. no mercado, né? Você já imagina aquilo naquela área primária ali, na vizinhança, né? Tomei um cuidado do caramba, mandei flores para todos os vizinhos, por causa do problema do som, de ficar até 1h da manhã. Não era nada, nenhum som alto, né? Mas assim, se incomodasse alguém de dormir... Teve uma mulher que reclamou, deu uma TV para a mulher do prédio do lado. Enfim, tomando todos os cuidados com a marca que a gente tem que tomar. Cara, e foi um sucesso. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, uma das primeiras coisas que ajudou muito foi a mudança de percepção da companhia. E aí, quanto aos números que você falou, nós saímos, para você ter uma ideia, de 30 milhões no primeiro ano para 45. No segundo, de 45 fomos para 70, de 70 fomos para 90, de 90 fomos para 110, de 110 fomos para 130, de 130 para 150 e hoje estamos faturando 250 milhões de reais.
foi realmente um crescimento absurdo. 10 vezes, foi muito bom. E hoje nós somos a segunda emissora, né, em audiência e faturamento, né, e com uma participação na receita total do grupo muito boa, se você fizer a conta do PIB do Rio versus o share da receita. Ou seja, a nossa participação Receita Record Rio no bolo publicitário Record, ou seja, no nosso faturamento total, nós temos uma participação na receita total maior do que o PIB, o que mostra que eu estou realmente acima do meu potencial de mercado. Tá, baseado nesse faturamento geral que a gente acabou de falar, em 2024 você também ganhou um prêmio de top 50 aí dos maiores executivos de destaque de venda e marketing. Como é que foi para você receber essa homenagem? Cara, uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente recebeu esse convite, né, para participar da premiação, foi que me chamou a atenção que é uma premiação exatamente em cima dos profissionais que são representantes das duas áreas, né? Que não é uma coisa muito comum, né? Isso me chamou muito a atenção e de alguma maneira de ter sido, né, pensado no mercado, né? Só pra você ter uma ideia, nesse top 50, só tinha um do Rio de Janeiro. Foi uma coisa que chamou muito a atenção da gente. Eram a maioria, logicamente, de São Paulo, alguns do Sul e um do Rio de Janeiro. Quer dizer, então assim, eu era praticamente o único representante do nosso estado na premiação. E aí a gente participou e teve um processo de um período de votação, que era votação aberta, né? E eu acabei ficando entre os 10, né? Nesse concurso Top 50, eu fiquei entre os 10, e nesses 10, só um do Rio, né? Para mim, cara, eu acho que a premiação é uma coisa muito legal, porque eu, particularmente, sou um cara movido a reconhecimento. Eu gosto de reconhecimento, seja ele vindo do mercado, como foi o caso, uma empresa super séria de São Paulo, como vindo do meu chefe. Então, às vezes, eu costumo brincar na companhia que, cara, um bom reconhecimento, às vezes, eu prefiro até do que um bônusinho adicional, entendeu? Porque faz muito bem para a alma, né? Você chegar para o teu funcionário, você chegar aqui para a Vic e falar, pô, Vic, você brilhou hoje, você recebeu o cara bem, pô, não sei o quê, o cara gostou da recepção que você deu e tal. Ela é uma representante da sua companhia, né? Então, assim, eu sou movido a reconhecimento. Então, no caso dessa premiação aí, foi para mim muito bacana, porque, pô, ser reconhecido, né, fora do nosso estado, né, no mercado de São Paulo, como um dos 10 profissionais, né, no Brasil, com essa conjuntura que eu te falei, de comercial e marketing, que o grande barato era que a premiação ela focava em nesses profissionais dois cargos que tinham, juntos. Exatamente, que tinham essa configuração. Então, uma dúvida que eu parei para pensar aqui, você parece que tem uma frase famosa: projetos são vencedores quando todos crescem juntos. Como é que isso funciona? Cara, eu acho que também, de novo, entra, né, essa questão da minha formação, né? Como eu sou um profissional de marketing, né, eu acabei caindo no comercial. Se a gente tiver tempo ao longo da nossa conversa, eu te conto como é que eu fui parar no comercial, que foi um toque que eu recebi de um executivo internacional. E eu acho que essa formação, ela me ajuda muito nessa construção da atuação diária. Então, o que eu quero dizer com isso? Como eu fui profissional de marketing, eu sei o que passa na cabeça do cara que está na cadeira. Criando. Que é o cara que me compra. Então, quando eu chego na cara do diretor de marketing da TIM e eu vou para te apresentar um projeto, eu sei o que está na tua cabeça. Eu sei o que passa na sua cabeça. Eu sei o que você precisa de alcançar de objetivo, quais são os seus pontos mais importantes ali que o seu CEO vai te cobrar. Então, de alguma maneira, eu me preparo no processo da venda para embalar coisas pensando com a sua cabeça. Então, esse é um exercício que eu faço muito, né? Isso me ajuda porque, primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Record foi o seguinte: não tem esse negócio de tomar café. O executivo comercial tem essa mania de tomar café. Vamos ali tomar um café com o pessoal de mídia. O cara não tem tempo para perder para tomar café. Nós temos que fazer negócio. Então é o seguinte: não tem negócio de café. Se você não tiver um negócio para apresentar para o cliente, não tem que ir na agência. Porque no passado era o seguinte: como é que era feito o controle dos executivos comerciais? Até na nossa época, eu e o Zé Roberto chegamos a fazer isso, que era um controle de visita. Era uma forma muito arcaica de fazer controle de precisão de execução comercial.
Você perguntava ali, quantas vezes você foi? Qual agência que você foi? Tinha cara que ligava para a agência para perguntar. Ó, o Tomás teve aí? Para poder validar se o cara estava mentindo, se o cara tinha ido para a praia tomar sorvete, não sei o quê. No meu caso, eu acabei com esse negócio. Não era volume de visita, era volume de negócio concretizado. Então é o seguinte, você não precisa de ir na agência hora nenhuma. Mas se você não concretizar negócio, você está com um problema. Então, o que o cara tem que fazer? O cara tem que primeiro se informar para caramba, ler muito, ler o tempo todo. Jornais, jornalismo técnico, meio mensagem, próprio marketing, tal. O cara tem que saber o que está acontecendo no mercado e dentro dos clientes. Então, você quer fazer uma campanha para TIM, você vai estudar a TIM. Você vai ver o que a TIM, ver o que o movimento da menina que assumiu lá agora, no lugar da Ana Paula, o que ela está fazendo, que ela já falou isso em alguma entrevista, quais são os caminhos que ela vai perseguir, qual é o market share que ela tem que assumir no Rio, São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte. E aí você vai construir projetos de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, quando eu falo essa frase aí, é em função dessa preocupação de entender primeiro o objetivo do cara para depois construir as propostas de venda. Tanto que a gente conseguiu montar um negócio que na Cemusa eu não consegui montar, foi a primeira tentativa, que era uma área de inteligência de mercado. Para quê? Para isso, para desenvolver o trabalho da venda internamente antes de chegar para fazer o approach da venda. Então, eu contratei um cara que foi mídia a vida inteira, o Sérgio Prazeres, que é um gênio, é, para mim, um dos mídias mais preparados do Rio de Janeiro, do estado, talvez um dos melhores do Brasil. O Daniel Barbará chegou a tentar levar ele para São Paulo, mas ele, cariocaço, não quis ir para São Paulo. Mas é talvez um dos mídias mais preparados que eu conheço no Rio. Virou o nosso diretor de inteligência de mercado. E ele é o cara que tem uma estrutura, né? Ele tem uma série de pesquisas que são compradas, Ibope Monitor, TGI, Target Index, várias pesquisas que a gente tem de mercado. E ele ajuda o departamento comercial. Então, o meu executivo, quando ele vai fazer uma visita na Oi, ou na Coca, ou na L'Oréal, ou na Petrobras, ele sai de casa com o dever de casa feito, ele faz a radiografia do cliente naquele momento e vai com uma proposta adequada aos interesses de mercado daquele cliente. Então, não adianta, por exemplo, eu sei que a Petrobras hoje ela quer focar no futebol feminino. Não adianta eu ir na Petrobras falar de futebol masculino. Por mais que eu tenha um paulistano, que eu tenha um brasileiro, a Petrobras quer investir em futebol feminino. Você vai, por exemplo, para a Bet. As Bets querem esporte. Não adianta você chegar lá e falar, eu vim aqui vender para você a Fazenda. Por acaso é um exemplo infeliz, porque eu até consegui vender a Fazenda para um Bet, né? Porque você vê, né? Isso é uma coisa legal, né? Quando você tem essa cabeça de tentar entender o produto primeiro, né? Quando a gente entendeu, por exemplo, que a Fazenda é um jogo, eu falei com um cara na época, o presidente era o presidente da Betano, hoje é o presidente da Superbet, o Alexandre Fonseca. Falei, Alexandre, a Fazenda é um jogo, cara. Vocês só estão focados em esporte, em futebol, mas a Fazenda é um jogo, aquilo é um jogo. Ele falou, cara, não tinha pensado nisso. De um outro ponto de vista pro approach que o cara quer ter de mercado. E é tanto que ele renovou. A Betano já é o segundo ano que ela é patrocinadora da Fazenda. Se bobear, vai para o terceiro ano agora, porque vem a Fazenda agora do segundo semestre. Então, tem um outro exemplo que eu gosto de dar muito, que é um exemplo que eu sou muito sacaneado, que eu conheci um cliente na sauna. Aí os caras lá na empresa, né, falam, pô, o Tomás ataca todo mundo até na sauna, né? Mas foi muito engraçado, porque na época eu morava numa casa que não tinha piscina e eu adoro sauna para fazer barba, né, para fazer a barba e tal. Aí eu alugava muito day use, né, em hotéis para poder fazer uma piscininha e fazer uma sauna no final do dia e comia por ali e tal. E eu tenho uma enteada pequenininha também, ela ficava na piscina, se divertia ali, que amava energia. E eu fazia ali a minha sauninha no final do dia. E aí um dia eu paguei um day use no Hyatt, ali na Barra, né? Aqui perto, aqui na Barra. O Grand Hyatt. E eu estou ali no Grand Hyatt, fiquei na piscina, depois fiquei ali um pouquinho, aí estou na sauna. E estou na sauna lá, vapor do caralho. Então o cara sentado aqui dentro da sauna, eu nem enxergava a cara do cara. Aí eu falei, e aí, beleza? Aí o cara, beleza. O cara achando que eu estava querendo alguma coisa com ele. Aí eu falei, e aí, como é que você chama? Ele, Sandro. Eu falei, que legal, Sandro. Você trabalha, Sandro? Ele falou, trabalho. Aí eu falei, trabalha com o quê? Ele falou, sou industrial. Eu falei, opa, industrial. Aí a veia comercial já aflora, né? Eu falei, que legal, industrial. Você é industrial de quê? Eu sou industrial de óculos. Você produz óculos. Eu tenho uma indústria de óculos. Que bacana, legal. Mas e aí, você produz óculos, vende para o Brasil inteiro e tal? A indústria é grande, eu vendo para Ótica do Povo, Ótica Carol,
não sei o quê, pá. Aí eu, caramba, que legal. Aí ele falou, aí o cara começa a se soltar, né? Que você está conversando ali. Aí ele falou, mas eu tô com um problema agora. Eu falei, problema? Qual o problema? Ele falou, porque eu resolvi abrir umas lojas e agora o que aconteceu? O pessoal das óticas Carol, da Ótica do Povo, estão achando que eu virei concorrente deles. E aí estão falando que vão me boicotar na indústria. Então eu estou com um pepino. Eu não sei se eu volto para trás e fico só na indústria ou se eu acelero e vou encarar esse problema. Eu falei, meu irmão, você falou para mim que você tem 3 lojas. Essas lojas são pequenas, médias ou grandes? Ele falou, não, são enormes. 500 metros, 600. Eu falei, cara, você está maluco. Você deve ter pago luva para essas lojas, gastou em arquitetura, em projeto arquitetônico, em obra civil. Você deve ter gastado uns 5 milhões. Ele falou, Tomás, acho que uns 6 ou 7 milhões. Eu falei, você está louco. Não tem que voltar para trás, meu irmão. Acelera. Acelera, enfrenta esse problema aí. Ele falou, não, mas se eu acelerar, eu vou precisar de fazer comunicação. Porque eu já vi que aí minhas lojas vão precisar de... Deixou a bola quicando. Falei, meu irmão, seus problemas estão resolvidos. Aí ele, como assim? Eu falei, eu trabalho nessa área, eu trabalho na televisão. Aí ele, não estou acreditando, você vai me ajudar e tal. Aí o calor do cacete, né? Aquela hora que dá os 10, 15 minutos, você não está aguentando. Aí eu falei, cara, eu preciso sair que eu não estou aguentando aqui. Ele, não, tudo bem, daqui a pouco a gente se fala. Aí saí, contei com a minha mulher, com a minha enteada, saímos para comer um sanduíche. E aí ele me conta, né, que ele saiu da sauna e foi falar para a mulher dele, que é a sócia dele. Ele falou, fulana, eu encontrei um cara da Record na sauna, o cara falou que vai nos ajudar no nosso trabalho. Aí falou, mas quem é o cara? Um tal de Tomás. Mas quem é o cara? Sei lá, estava a sauna toda embaçada, eu nem vi a cara dele. Você é um retardado. Ela chamando o marido de retardado. Como é que você encontrou o cara agora? Cadê o cara? Não estou vendo o cara, pô. Não estou sabendo quem é o cara. Aí ficaram stalkeando, entraram no Google, no caramba, né? Acho que encontraram lá algum Tomás lá. E nisso eu estava ali comendo um negócio, daí a pouco eu volto. Aí ele, eu acho que é aquele cara ali. Aí foram lá, me perguntaram, não, sou eu mesmo. Tal. Você é o cara da sauna? Aí ele falou, pô, Tomás, minha mulher está enlouquecida aqui, meu sonho é anunciar no Tino Júnior. Eu falei, Tino Júnior? Liguei pro Tino. Falei, Tino, tem um prospect aqui, fala com ele, o Sandro. Aí botei para falar com o Sandro, ele não acreditou que ele estava falando ao vivo com o Tino Júnior. Aí, meu irmão, resumindo, pegamos esse cara, fizemos uma proposta para ele de começar a trabalhar a comunicação. Ele, se você tiver a oportunidade, vale a pena um dia se trazer ele. Ele fala que a vida dele é antes da sauna e depois da sauna. Porque ele hoje tem 14 lojas, ele explodiu, chama Óticas do Bem. Esse cara hoje é um big player no mercado de varejo, de óculos. E ele conta que a história dele começou a partir do momento que eu falei com ele que ele tinha que se comunicar. Então, respondendo a tua pergunta com relação a essa frase, cara, isso é o exemplo mais claro, né, de que quando você faz uma operação ganha-ganha, né, o índice de confiança que o Sandro tem em mim é um negócio que até é meio perigoso, porque ele confia tanto em mim que eu não posso dar uma dica errada para ele. Porque ele confia muito. Se eu falar, pô, vai para cá, abre uma loja nova no Parque Shopping de Jacarepaguá, ele faz, porque ele tem um nível de confiança muito grande. E isso é, eu acho que o que o vendedor sonha, né? Em ter uma confiabilidade, né? De que o que você falar para mim comprar, eu vou comprar, porque você me disse que era bom. É porque também você entregou resultado, né? Claro. Mas eu acho que a resposta... Ele não tinha tanta expectativa, você deu um alcance para ele num nível que um cara que encontra outra pessoa na sauna talvez não desse, né? Sim, mas eu acho que é a resposta da pergunta. Sim. Né? Vendo tudo isso, a gente vê que nessa área comercial e de marketing da Record, você sempre buscou inovação e acabou trazendo investimento em patrocínio, eventos relevantes em geral. Qual é o pensamento que você teve estrategicamente de posicionamento no mercado com isso? Pelo que eu vi aqui, você investiu em Team Music, Noite Cariocas, Trade Show, Expo, entre outras investidas. Qual era o pensamento estratégico em relação a isso? Isso vem muito do meu início, né, de vida profissional, como profissional de marketing, né? Trabalhei na Coca-Cola durante 6 anos. E a Coca-Cola é, talvez, para mim, a maior escola, né, que eu tive. Depois, Multiplan também, muito evento. Shopping, varejo, vive muito dessa coisa do evento. No caso do shopping, por exemplo, o evento é utilizado muito
na questão da geração de tráfego, né? Então, vamos fazer aqui, vamos fechar essa praça, vamos botar aqui um show do Jó Israel e vamos chamar o público depois vai acabar escorrendo aqui, comprando alguma coisa, comendo alguma coisa, etc. No caso da Coca-Cola, é muito materialização da marca, né? A Coca-Cola tem muito essa crença, né? Que é o que eles chamam de brand experience, né? Então, por exemplo, quando ela fez Coke in Concert, quando ela fez aqui até na Barra, ela fez um evento grande de música também, que era um lab de Coca-Cola. Coca-Cola Vibe Sound. Vibe Sound, exatamente. Coca-Cola Vibe Sound. Então, são essas experiências de marca quando ela vai para o Rock in Rio, quando ela tem um stand lá da Coca-Cola no Rock in Rio, não necessariamente evento proprietário, evento de terceiros, né? Lollapalooza, enfim. E isso foi uma coisa que eu participei ali, né? Como profissional da área de marketing da Coca-Cola, no início da minha carreira. E aí, quando você traz isso para a Record, né, eu acho que o grande barato dessa vivência de outros segmentos é que você acaba carregando experiências de outros segmentos, né, para segmentos que, de alguma maneira, ainda não tinham bebido nessa fonte. Então, uma das coisas que eu acredito muito é a materialização da marca. Por quê? No nosso caso, nós não somos uma garrafa, né, que você pega, você toca na Coca-Cola, né? Teu caso também, ou seja, de alguma maneira materializou. Estou pegando na Multistúdios aqui. Você é um negócio meio empírico. É um podcast que está dentro de uma tela de televisão. É o meu caso, quer dizer, eu estou lá dentro da tela, né? Como é que você toca na Record? Você não toca na Record. Quando eu faço um evento, quando eu arrumo um stand dentro do Team Music Noites Cariocas, eu materializo o Record. Eu faço um estúdio lá dentro, mais ou menos como esse aqui, entrevisto os artistas, entrevisto os músicos, entrevisto as pessoas. Então, de alguma maneira, as pessoas têm um contato... Para tangibilidade, né? Da marca, exatamente. A marca fica tangível. E isso vale para o trade, né? Quando você fala aí, por exemplo, do SR Trade Show. Então, isso aí é meio que vamos dizer, uma curadoria dos eventos mais importantes dentro dos segmentos de atuação que a gente acredita que sejam interessantes para a gente atuar, sempre voltado para faturamento, né? Você lembra que no nosso caso a gente tem uma questão bem interessante, porque nós temos dois públicos, né? Nós temos o telespectador e a marca e o trade. Então, o que acontece? O telespectador é o gerador de audiência e o trade é o gerador de faturamento. Então, você não pode deixar de atender a esses dois públicos. Então, quando eu faço o evento lá do prédio e tal, eu estou trabalhando trade. Mas quando eu faço o Team Music Noites Carioca, estou trabalhando audiência. Eu estou uma marca mais descolada, uma marca mais, né, despojada, encostada no Morro da Urca, né, numa questão de que o carioca adora, que é a música, né, que é o palco do celeiro das bandas dos anos 80, Nelsinho Mota e tal. Então, trabalhando sempre esses dois públicos. O trade show, nós estamos falando de supermercado, que é o grande cliente meu no mercado regional, né? Eu tenho, para você ter uma ideia, 35% do meu faturamento de regional, que é só do Rio, clientes que atuam só no Rio, 35% vem do varejo. Então, quando eu trabalho junto ao SRE Trade Show, quando a Expo, quando a Serge trouxe a Abras, né, aquela famosa Abras lá de São Paulo, de volta para o Rio, a gente montou um stand dentro desse espaço para fazer essas entrevistas. Fizemos podcast, inclusive, também lá, com o objetivo de aproximação da companhia junto a esse target, junto a esses players. Aí você tem um Frango Rica, você tem um Ovos Mantiqueira, que são clientes que a gente está prospectando, e a gente, através dessa nossa proximidade, através dessa nossa instalação dentro da feira, a gente tem a oportunidade de levar a nossa equipe comercial para dentro desses lugares e ali ativar, correr atrás e fazer o trabalho comercial, né, propriamente dito. Você também, junto com isso, acabou tendo uma ideia diferenciada que foi no Prêmio Sabores da Orla, onde você envolveu uma ação de 160 quiosques. Como é que deu? Isso tem a ver também com o público final, né? Então, se nós estamos falando, né, de uma região que é talvez a maior orla, né, horizontal do mundo, né? Talvez seja a nossa orla maior do mundo, e você tem um projeto de concessão muito organizado, que é o projeto Rio Orla, né, a Orla Rio, né? Você tem uma condição de estar nessa língua, né? Através de uma conexão só com a Orla Rio, você tem condição de estar
nessa língua inteira, onde é o ponto de encontro do carioca da gema. O carioca da gema gosta de estar na praia, né? Ele gosta de... Eu, como bom mineiro, estou aqui há 35 anos, mas eu sei que o carioca, o ponto de encontro dele é a praia. Então, quando a gente faz uma associação com a Orla Rio e a gente consegue colocar a nossa marca nessa língua, né, nessa orla horizontal, a gente consegue, de alguma maneira, fazer esse trabalho que eu te falei no bloco anterior, de visibilidade, né? Então, esse é um projeto de visibilidade. E, logicamente, um projeto também de aproximação dos quiosques, porque os quiosques, no seu microatendimento ali, no seu micropúblico, né, ele atende aquela região ali do entorno dele. Então, por exemplo, eu moro em São Conrado. Eu tenho 2 quiosques que eu frequento muito, que é o Bartô e o Kiki. Os 2 quiosques têm ali uma área de atuação ali naqueles prédios ali da região, né? Logicamente que muita gente da Zona Sul vem a São Conrado em função da qualidade dos quiosques. Mas eu diria que o grosso, talvez, o heavy user ali, é o cara de São Conrado. Então, se o quiosque também tem, às vezes, vários quiosques que têm televisão, se eu consigo fazer com essa proximidade, patrocinando o evento dele, que é o Sabores da Orla, que eles amam, entrevistando os donos de quiosques, se eu consigo mostrar que eu sou uma televisão friendly, amiga dele, pode ser que num determinado momento ele me coloque no canal da televisão que às vezes tem no quiosque dele. Então, também um trabalho de médio e longo prazo. No caso, esse aí você focou nos 2 públicos. Nos 2 públicos. Atingindo um local só, né? Exatamente. Com isso aí, vocês também ganharam um prêmio de marketing contemporâneo em 2023. Como é que foi esse prêmio da ABMN? A ABMN é a entidade de marketing que eu te falei, né? Que eu atuo lá, já deve ter, sei lá, não sei nem quantos anos tem, mas deve ter, sei lá, uns 20 anos talvez. Hoje eu sou o presidente da entidade e ela tem uma premiação histórica, a entidade tem 53 anos e ela tem um prêmio histórico que é o Prêmio Marketing Contemporâneo. E no ano passado, nós fomos premiados, né, pela ABMN como a televisão que fez o melhor trabalho regional, fruto muito disso tudo que a gente está falando, né? Fruto desses investimentos que a gente faz do trade, junto aos eventos, nosso trabalho de crescimento de faturamento, um trabalho histórico que foi feito com relação ao futebol, né? Que começou pelo Rio, esse movimento da Record a voltar ao futebol, né? Tenho muito orgulho de ter começado isso por aqui. A gente tomou da principal concorrente, o Campeonato Carioca. Fizemos a transmissão 21 e 22 ou 20 e 21, agora estou na dúvida se foi 21 e 22 ou 20 e 21. Fizemos 2 anos a transmissão e depois, infelizmente, perdemos para a Bandeirante o Carioca. E aí, depois disso, mas o movimento do Carioca de ingresso da Record junto ao esporte começou pelo Rio de Janeiro. A partir da compra do Carioca, a Record comprou o direito do Paulistão, que hoje a gente tem, e a Record esse ano adquiriu os direitos do Brasileirão, né, que não acontecia desde 2007. A última vez que a Record teve um jogo de futebol, um direito de transmissão de um jogo de futebol, foi em 2007, do Brasileirão, né? Chegamos a ter a Champions em algum momento, mas o Brasileirão, 2007, foi o último ano. Então, o retorno histórico da Record, né, aos gramados, ao palco do futebol brasileiro, que é, sem dúvida alguma, a plataforma de maior atração para a audiência da TV aberta no país. Falando um pouco de patrocínio e tal, que a gente falou um pouquinho atrás, como que você vê a importância desses patrocínios para a TV? E você já falou um pouco, a maior parte da criatividade das ideias vem de um pouco do background teu de agência, mas você pode comentar um pouquinho mais sobre... Quando você fala dos patrocínios das plataformas... no caso, Team, Lead Rio, a gente falou um pouco do Sabores da Orla, mas eu acho que deve ter alguns outros que a gente acabou não passando. Eu acho que você tocou bem, por exemplo, no Lead, né? Cada um tem o seu objetivo, né? No Lead, você pode falar para mim, Tomás, mas o Lead não é um negócio muito fechado, um negócio de lideranças empresariais, né? É um negócio nichado. Mas ali a gente tem uma oportunidade de network que é bem diferente de todas as outras que a gente falou até então, né? Impressionante, né? Porque ali estão os grandes líderes empresariais. Vários e vários presidentes de grandes clientes meus fazem parte do Lead ou estão nos almoços feitos pelo Lead, né? Então, eu diria para você que
a gente tem que estar realmente com o radar muito, muito aberto, porque cada nicho desse te gera uma oportunidade diferente, né? Então, por exemplo, a gente tinha um cliente que a gente sempre tentou prospectar, a gente teve muita dificuldade, que era a Naturgy. A presidente da Naturgy faz parte do LEAD, empossada conselheira no LEAD e tal, a Kátia, e ali eu tive a oportunidade de estar com ela, em vários almoços, e aí você acaba que você tem Vai ali... fazendo um remarketing, você vai tendo exatamente. contato sem tomando muito cuidado para você não transformar também o ambiente, né, corporativo ali numa coisa de ficar ali atrás de você, fazendo maçante ali, te atacando com venda de produto. De maneira super elegante, né, bem dosada, mas a gente conseguiu converter, por exemplo, um cliente. Agora nós estamos trabalhando um outro cliente de energia lá, que a gente também teve a oportunidade de conhecer num almoço do LEAD. Então, cada ação dessa, ela tem um objetivo, né? E, às vezes, um objetivo de curto, às vezes um objetivo de médio, às vezes um objetivo de longuíssimo prazo. É muito importante, e aí entra também essa sua capacidade de convencer, né, os seus chefes, os seus diretores de praça, da importância dessas coisas. Porque, às vezes, se você não consegue convencer, você não consegue fazer. Porque algumas delas você tem que aportar recursos, você tem que, né? No caso do LEAD, a gente paga uma anuidade, né, para fazer parte do LEAD. Eu sou vice-presidente do LEAD, eu sou participante do conselho empresarial. Então, você começa a ter esses seus hubs, esses seus tentáculos, contribuindo nessa busca de negócio. No final, nós temos que buscar faturamento. Então, sempre através de uma iniciativa como essa, a gente está buscando aumentar o faturamento. Há duas perguntas atrás, a gente falou um pouco dos teus clientes e tal, ligado à Record e alguns acontecimentos. A gente acabou citando Bet, Superbet, e nesse caso. Eu queria perguntar um pouco como que você viu as bets, no caso, entrando como cliente e ajudando um faturamento num mercado que já é bastante aquecido, que são os eventos ao vivo, e cada vez mais na transição do mercado, eles estão voltando a aquecer, porque hoje a gente pega muita coisa que é on demand, as televisões fechadas, abertas, e estão passando por essa... Só que o faturamento, muitas marcas estão querendo com aquilo que você fala, que é o brand experience, e se juntando às TVs novamente. Como é que você vê a importância deles? Olha, eu acho que os bets vieram para agregar realmente, né, em share publicitário. Eles têm um foco muito grande, como eu te falei, no mundo esportivo, né? A gente tem, né, parceiro no Brasileirão, que é a Sporting Bet, e estamos para fechar um parceiro para o Paulistão, que ainda não fechamos. Mas devemos concretizar isso entre hoje e segunda-feira, um parceiro de bet. Então, você vê, as duas propriedades mais importantes da casa, que é o Paulistão e o Brasileirão, nós temos duas bets ali no hall de anunciantes, né? Acho que você tem razão também quando você diz desse retorno de vários clientes para a TV aberta. Só dar uma olhada, por exemplo, nos nossos patrocinadores do Campeonato Brasileiro. Nós temos marcas que não eram marcas muito conhecidas do nosso telespectador, porque, de alguma maneira, priorizavam mais a concorrente, né? Então, você tem uma ideia, nós temos Heineken, nós temos Natura, nós temos GM, nós temos Burger King, nós temos Sporting Bet, nós temos Magalu, ou seja, temos 7 ou 8 patrocinadores muito grandes, né, que entraram no pacote em função da oferta do Brasileirão, né? Então, o appeal do futebol, realmente, o evento ao vivo, como você colocou, ele é muito, muito forte, muito forte. E aí entra um pouco dessa coisa do brand experience que você falou. Eu estava vendo, por exemplo, uma ação, né, da BYD. A BYD, eu esqueci de falar, é uma das patrocinadoras também do Brasileirão. Minto. A BYD é do Paulistão. Eu estava vendo uma ação da BYD que me chamou muito a atenção, por ser uma ação de muita eficiência e eficácia ali, que ela, como patrocinadora do Paulistão, no intervalo, ela fez uma ação de brand experience, uma ativação com o Kleber Machado, com
uma ação em cima de preço, em cima de financiamento, em cima de taxa, 0,99. Então, você vê, você está ali patrocinando com um conteúdo institucional de marca, né? Fazendo, aliás, a campanha é linda com o Pelé, falando do produto novo deles, que é o King. E dentro do intervalo, eles com uma ação... um call to action. Exatamente. Chamando para uma ação imediata de financiamento da linha de automóveis. Então, a TV aberta, o evento ao vivo, te dá essa possibilidade, né? Nós também temos um conteúdo regional, por exemplo, um dado interessante para você, nas nossas 24 horas de televisão aberta no Rio, por exemplo, nós temos mais de 8 horas de conteúdo ao vivo, regional. Então, também temos um diferencial competitivo em relação ao SBT Rio, em relação à principal concorrente, porque o volume de oferta de conteúdo regional ao vivo é muito maior, né? Isso também nos possibilita essas ações, né, que são feitas tanto para varejo como para qualquer marca, né, que queira se beneficiar dessa audiência ao vivo. Hoje você vê um gap muito grande entre a TV aberta, o demand e a fechada. Como é que você vê esses... Que assim, acabou entrando outros players. Antigamente era TV aberta e fechada. Hoje virou TV aberta, fechada, demand, e, na verdade, um pouquinho YouTube, né? Porque o pessoal acabou pegando... tudo bem que acaba convergindo, às vezes, nos grandes como vocês e as outras emissoras, vocês estão omnichannel. Mas ele acabou mexendo um pouco tanto quanto esses eventos ao vivo, essas coisas todas, acabaram fazendo um pouquinho mudar a transição de programa em alguns casos. Eu diria para você o seguinte, existe muita lenda, né? Então, a gente pode também quebrar um pouquinho dessas lendas aqui. A primeira lenda é que o streaming vai matar a TV aberta, né? Essa é talvez a lenda mais atual, né? E falsa do mercado, né? Primeiro que se você olhar a pirâmide, as pessoas às vezes esquecem, né? Como a gente tem uma área de inteligência de mercado muito forte, dado, né? A gente fica vendo dado o tempo inteiro, né? Então, você pega, por exemplo, a nossa pirâmide socioeconômica, ela é uma pirâmide diferente da maioria dos países do mundo, né? Então, você pega uma pirâmide socioeconômica como a do Brasil, nós temos uma classe A aqui concentrada, no máximo, se for 2, eu diria para você que talvez não chegue. E você tem uma base da pirâmide que é a base que é telespectadora de TV aberta. Sim, né? O grosso. O grosso da TV aberta aqui. Então, falar que esse cara vai ter condição de colocar na renda média dele assinatura de Netflix, de Amazon Prime, de Globoplay, de Play Plus, de Disney, de SBT+, de ESPN, a chance é zero. É zero, é só as pessoas que não sabem fazer conta, né? Eles não estão conseguindo colocar nem a cesta básica. Você vê, a popularidade do presidente está caindo porque eles não estão conseguindo botar a cesta básica no pacote. Aí nós estamos falando o seguinte, o único entretenimento gratuito do Brasil é a TV aberta. Nós tivemos acesso a uma pesquisa do Guanabara uma vez, em que a agência do Guanabara nos apresentou, que era assim, 95% do público frequentador do Guanabara tinha na TV aberta o seu principal veículo de entretenimento. Então, o cara não consegue ver um cinema. Eu fiquei uma vez impressionado, a gente tinha lá um acordo com Cinepolis. Não sei que cinema desse, multiplex, esse que você falou, Kinoplex, Cinemark, a gente tinha uma permuta e que a gente tinha os ingressos, né? Acho que era Cinemark. Cara, eu peguei alguns ingressos daquele e eu dei para minha empregada, a menina que trabalhava lá em casa. Ela chorou. Ela nunca tinha entrado numa sala de cinema. Então, às vezes, eu acho que a gente não tem muita capacidade de enxergar o Brasil real, sabe? A TV aberta chega em 98% do continente. 98% do Brasil. Aí você fala, por exemplo, internet, né? O cara tem internet. Você fala assim, não, mas Tomás, mas muita gente tem internet. Claro que a pessoa tem internet. Não para demanda, né? Exatamente. Ele não tem banda. Então, o que acontece? Eu mando vídeo pro meu motorista, o Thiago, que trabalha comigo há quase 20 anos. Eu mando um vídeo para ele e falo, seu Tomás, não me manda vídeo, pelo amor de Deus. Porque quando o senhor me manda vídeo, o senhor acaba com a minha banda. O senhor arrebenta o meu pacote. Então, ele não pode receber vídeo. Então, assim, as pessoas acham que o streaming vai roubar a TV aberta. Não vai.
num primeiro momento, você tem razão. Eu acho que para alguns, né? Que nem você falou. Ela até começou com um preço razoável. Mesmo assim. Não, só que hoje ela deu um Além tiro. de ter aumentado, o cara não vai trocar. De graça, né? Para ficar com um canal, entendeu? Não vai. Então, você pega, por exemplo, TV fechada, eu acho que está sofrendo. TV fechada está sofrendo, porque nós estamos falando de um negócio que você paga no seu orçamento doméstico mensal, de uma outra coisa que você também talvez pague, né? Então, você vai fazer uma análise. Você paga R$400, sei lá, R$300 no seu pacote da NET, né? Da Claro, sei lá o quê, né? Você começa a avaliar. Quantos canais eu assisto? Geralmente você paga aquele pacote de canais e assiste 2. Você assiste o de filme e talvez Sport TV. Aí você paga 2 canais para aquele pacote gigantesco que vem com 486 canais. Então está tendo muita consciência com relação à TV fechada, qual é a oferta real, né? O que realmente você usa, versus a possibilidade de você entrar no mundo novo, que são os canais de streaming ali. Então você faz uma conta. Eu conheço muitas pessoas que fizeram a troca da assinatura pela assinatura do streaming. Mas acho que para chegar na gente, quando você fala, por exemplo, do on-demand, do esporte no YouTube, por exemplo, que agora você está vendo, eles estão fazendo realmente compras de propriedades, né? Tanto que a gente divide o Brasileirão na Liga Forte União, a gente divide com o YouTube e com a Amazon. O Cazé puxou o Cazé um pouco é um exemplo, Então, realmente, nós vamos, a médio prazo, eu acho que a médio prazo a gente vai começar a enfrentar a concorrência desses novos players na questão das propriedades, né? Acho que sim. Então, nós temos que realmente estar muito, muito atentos para esse futuro que está vindo, porque se esses caras entenderem e encontrarem a fórmula de absorver os conteúdos esportivos que eles têm comprado e fazer o uso deles da maneira correta para o telespectador, pode ser que a gente aí perca a médio e longo prazo, né? Mas eu costumo sempre usar um caso, que é o caso do meu filho, né? Que ele tem uma televisão no quarto dele, como essa aqui, televisão boa, grande, smart, botei lá para ele e tal, fica lá na parede dele. Ele não liga a televisão. Às vezes, quando ele liga para jogar lá o Xbox, sei lá, FIFA, não sei o que e tal, ele liga. Mas ele não liga aquela televisão. Mas quando tem um conteúdo que interessa a ele, por exemplo, o jogo do Flamengo, ele de manhã me manda uma mensagem: paizão, nós vamos assistir hoje aonde? No telão ou no escritório? Ou seja, quando o conteúdo interessa a ele, ele vai para a TV aberta. Porque ele não quer ver no celular. Ele nunca me chamou para assistir o jogo no celular. Por quê? A experiência na tela grande é uma experiência diferente. Por isso que o cinema também não vai morrer. Porque é muito melhor você ver Conclave, como eu vi, na tela grande do que na minha televisão. Então, tamanho... Ele vai nichar, na verdade. Exatamente. Tamanho é documento, né? Eu tenho uma ideia de fazer, inclusive, uma pesquisa em relação a isso, para apresentar para o mercado publicitário, que é tamanho é documento, né? A tela grande, ela é um diferencial quando você quer ver um produto que te interessa. Então, o que eu acho que está faltando? Por que a gente vem perdendo esse público da idade do meu filho? Porque a gente não está ofertando o conteúdo que interessa a ele. Porque se ele está indo atrás do jogo do futebol do Flamengo, se eu tiver um outro conteúdo que está no YouTube e que é um conteúdo que interessa a ele, talvez ele volte para a TV aberta. Mas você não acha que isso passa... É uma discussão que eu tive com o pessoal da outra TV. O que acontece? A grade de TV, ela foi feita eu vou chutar aqui, uns 40, 50 anos. E a maioria das TVs, elas seguem um pouco essa grade. Só que o público e a internet e a tecnologia, ela mudou muito. Então, o que acontece? A TV segurou o máximo que ela pôde, a grade que ela queria, só que o público hoje, ele tem um poder na mão. Que nem você está falando, nem todo mundo, concordo, e concordo em grau e número, porque a gente está num país que não é igual aos Estados Unidos, que eu estou no final do Alasca e eu ligo e tem internet, tem o que eu quiser. Mas ele deu a uma certa parte da população, que talvez seja o meio da pirâmide, um poder de eu falar assim, eu não vou ver aqui, mas eu vou ver no Cazé porque ele está passando o que eu quero. Eu não vou ver aqui, mas eu vou ver no Netflix porque eu quero. Então, assim, essa parte de conteúdo, nem todas as TVs a gente vê que elas começaram a dar ouvidos à população, vamos dizer.
ela está tentando ainda fazer com que a população se adeque à grade dela. Você acha que teve essa mudança? Vocês estão olhando isso na Record? Claro que vocês fizeram Record+, tem... Então, eu acredito que Play sim. Plus. Então, assim, como que você vê essa parte e essa transição? Eu acho que a gente está demorando um pouco a fazer esse entendimento, né? Da importância de olhar um pouco mais para essa perda do público mais jovem, né, na minha opinião. Eu tenho um planejamento estratégico, a vantagem é que isso está tudo escrito, né? E eu escrevi esse planejamento quando eu cheguei na Record em 2007. Eu te contei que eu liguei para o Armando Strozenberg. Eu escrevi em 2007. Então está tudo lá. Está tudo lá. Eu tenho os livros todos guardados. Se um dia eu sair da Record, tem todos os 17 livros dos 17 anos empilhados lá. E em 2007 eu escrevi o seguinte, que nós tínhamos que ser o canal da nova geração, né? Como o Pepsi fez para enfrentar a Coca-Cola, num determinado momento que você deve se lembrar. Quando ele contratou Michael Jackson, contratou a Tina Turner, era the choice of the new generation. No nosso caso, nós tínhamos que ser the channel of the new generation. Então, nós tínhamos que fazer esse reverso, que é o que você está falando. Virar o espelho ao contrário e começar a tentar enxergar o que esse telespectador que compõe essa nova base, geração X, geração Y, geração Z, eu diria que depois aí do Baby Boomers ali, XYZ, o que essa geração quer consumir. Porque quando a gente fala de integração de tela, né, e você fala de omnichannel, né, nós vamos ter isso agora com a 3.0. Né? A televisão vai passar a ser uma tech. Né? A concorrente já está um pouquinho mais adiantada, talvez, eu acho que só a Record e a concorrente vão fazer a migração, porque os investimentos são muito caros para o investimento do 3.0. Mas nós vamos ter uma televisão interativa. Nós vamos ter uma televisão que equivale a um celular gigante. Né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande a partir da interatividade, né? Se a gente for competente também na oferta de novos conteúdos. Porque quando você ouve falar, acho que tem uma hora que você colocou essa coisa do conteúdo, né? O conteúdo é que vai mandar. Né? Eu acho que é isso que vai mandar. Quando você tem liberdade de escolha, como você colocou... Eu assisto... É o que você está falando, não é todo mundo. Você deu o exemplo do seu filho. Falou assim, pô, ele quer assistir Flamengo. Ele poderia assistir, talvez, vamos dizer, hoje está abrindo em parte com o Cazé, por exemplo. Mas é o que você falou. Só que o Cazé está onde? Ele está na internet. Pô, se a gente tivesse igualdade de transmissão, talvez a TV passasse um sufoco grande aqui. Muito maior. Agora, ela não tem. Então, você vai falar assim, eu vou para a televisão. Por quê? Não tem atraso, não tem isso, a estrutura... Mas eles estão caminhando, né? É o que a gente está falando. Sim. Eles estão chegando... No ao vivo, eles conseguiram chegar. Na parte de conteúdo, ainda tem um delay, porque é o que você fala, a estrutura de uma TV, nem todo mundo sabe, mas a estrutura de uma TV é um caminhão de dinheiro. Então, você pega uma produtorinha pequena, ela é ágil, mas ela não consegue, em todos os casos, ter... todos os equipamentos que uma TV tem, toda a transmissão, todo o background. Então, ela vai tentando compensar com a velocidade. Sim. Mas quando dá tempo no evento maior, a televisão sai muito na frente. Sim. Pelos anos de existência, pelo equipamento e pela entrega. Sim, sim. Para botar um canal em pé, eu diria para você, no mínimo, aí R$1 bilhão de ano de custo. Né? Então, assim, é uma brincadeira de cachorro grande. Acho que também... nós estamos evoluindo muito com relação aos formatos. Né? Então, se você tiver a oportunidade, por exemplo, eu te convido para assistir, como você é um estudioso no assunto, assistir o nosso investimento, por exemplo, no digital no Paulistão. Eu acho que você vai gostar muito. Então, nós estamos, por exemplo, com Desimpedidos no Paulistão. Né? Então, uma linguagem totalmente diferente, eu diria que é uma busca exatamente de adequação a esse movimento que vai ser no futuro esse omnichannel, né? Essa convergência de telas, né? Depois de tudo isso que a gente falou e puxou, eu vou pegar Por que você aceitou o desafio de assumir a área comercial de marketing da Record Rio? A gente falou um pouquinho... A gente passou por isso. Quando eu estava lá no Alexandre, eu te falei que eram três pontos, né? Um era a questão do desafio, que eu adoro,
Eu sou movido a desafio. Vale a pena te falar, por exemplo, que vários amigos, eu consultei alguns amigos, eu gosto de consultar algumas pessoas que eu respeito e tal. Não lembro se eu liguei para o Zé, mas eu consultei algumas pessoas. E várias pessoas falaram, Tomás, você está louco. Você está louco. Porque está saindo entretenimento para TV, né? Não, eu tinha trabalhado em Big Players, Coca-Cola, Multiplan, Cemusa, Mesbla, Flamengo. Tomás, você vai trabalhar numa emissora de pessoal da igreja. Tinha essa leitura, né? Da emissora da igreja, principalmente como ela era mal trabalhada sob a ótica de percepção de marca. No Rio de Janeiro, ela é muito percebida como uma emissora religiosa, né? Eu ouvi de várias pessoas. Tomás, você não tem nada a ver, você vai trabalhar com pastor, você fala palavrão, você vai ser demitido com 15 dias. Você é maluco, não sei o que e tal. Aí, cara, quando todo mundo falando para mim não fazer, vai só me dando mais força para fazer. Eu falo, cara, não é possível, esses caras estão errados, né? Já dei algumas vezes, já dei com os burros na água, não acertei sempre, né? Mas, enfim. Aí, o desafio, né? A questão do desafio, todo mundo, não. Depois a questão da análise mercadológica, a questão que eu te falei do share. De né? crescimento que tinha possibilidade. Tenho certeza que ali tem petróleo ali nesse pré-sal, né? Porque você olhava o budget publicitário, cara, estava mal trabalhado, né? Segundo, construção de marca, que é uma coisa que, a minha experiência, o meu expertise de marketing me dava essa condição, né? E terceiro, a questão de que realmente eu não estava confortável, né? A relação lá da empresa de entretenimento. Exatamente. Na questão, não só na questão de realmente de ser empreendedor, sabe? Não estava confortável ali, entendeu? O Alexandre pensava diferente, ele era majoritário, eu era minoritário. Então, quer dizer, não adiantava também. O Calaíno chegou para mim e falou, Tomás, você virou sócio minoritário do Alexandre, ele vai te tratar como executivo, ele não vai te tratar como sócio, né? Você não podia ser minoritário da Accioli. Você conhece a Accioli há tantos anos. Tal. Então, essa situação ali também, de alguma maneira, foram essas três variáveis, né? E acho também que essa coisa do glamour da televisão, que ali não estava, né, claro para as pessoas que falaram para mim não ir, né? Tomás, porque como ela estava mal trabalhada, né? Não tinha esse glamour todo naquele momento. Não tinha esse glamour. Mas, assim, para você ter uma ideia, quando eu trabalhava em Benfica, eu troquei a gerente de marketing na época, que chamava Cláudia, e ficou lá a vaga, né? Aí eu comecei a ligar para algumas pessoas, ainda em Benfica. Comecei a ligar para algumas pessoas para poder participar do processo de entrevista e tal. Eu diria para você que, eu não vou citar nome, porque várias pessoas são muito conhecidas, 2 ou 3 não foram participar do processo porque a entrevista era em Benfica. Acredito bastante. E um deles, pra você ter uma ideia, um deles chegou para mim várias vezes e falou, Tomás, cara, que burrice que eu fiz, cara. Que loucura, quando você foi para Ipanema, quando eu vi a Revolução e tal. Então, às vezes, cara, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com decisões equivocadas que você tem, às vezes, na sua vida, né, por falta de visão. Falta de visão. Quando eu fui para Ipanema, aí que eu estava naquele prédio que você foi, e aí a emissora, faturando 5 vezes mais. O pessoal te chamou. Não, aí não. Tem fila. Hoje, se você abrir hoje a entrevista, tanto que o turnover nosso é muito baixo. É muito baixo. Os profissionais que estão lá hoje, a maioria começaram comigo em 2007. Então, assim, eu acho que às vezes tem que estar muito atento, né? Quando você fala dessa oportunidade, né? Ou comprar o projeto. Você comprou um projeto e as pessoas que você trouxe compraram a ideia que você tinha de fazer a transformação, tanto comercial como de marketing, na TV. Você estava olhando, vamos dizer assim, 5 anos para frente. Sim. E todo mundo que acabou vindo tinha que comprar a tua ideia. O próprio Reinaldo, vale a pena o Reinaldo, né, que era essa função que eu te falei, né, que é o gerente comercial até hoje, que é meu amigo, irmão, ele trabalhava na Bandeirantes. Ele trabalhava há 17 anos na Bandeirantes, né? Eu não conhecia ele. Aí um cara que já faleceu, o Edu, era muito amigo do Reinaldo, e falou, Tomás, você tem que conhecer o Reinaldo tem sua cara, o Reinaldo tem seu perfil, o Reinaldo é batalhador, o Reinaldo corre atrás, o Reinaldo é um guerreiro. Pá. Eu falei, cara, mas quem é o Reinaldo? Eu não conheço o Reinaldo. Não, se você conhecer, você vai contratar ele. Aí um dia, eu estava num evento de lançamento de um projeto nosso, que era o Rio de Prêmios, e o Edu levou o Reinaldo. E aí eu conheci o Reinaldo lá. Aí já gostei do Reinaldo, a gente conversou ali, mas era um evento de noite, estava ali no Scala, escuro pra caramba, a gente conversou mal. E ele era já muito amigo de uma menina que eu tinha trazido, que era a Fernanda Guiar.
Aí a Fernanda também falando bem do Reinaldo. Então eu marquei um papo com o Reinaldo e fui conversar com o Reinaldo. Aliás, chamei o Reinaldo para um papo, né? E aí o Reinaldo falou, pô, Tomás, mas eu vou trocar 17 anos de Bandeirantes por essa aventura e tal. Como é que é o salário? Falei, cara, aqui a gente não tem salário. Ele, como assim? A gente não tem salário? Não, nós temos participação sobre venda. Ele, mas não tem um mínimo? Eu falei, não tem mínimo. Você tem um percentual sobre venda. O que você fizer, a companhia te paga um percentual. Ele, caraca, mas eu vou trocar o que eu tenho lá, eu tenho um mínimo de tanto, não sei o quê. Meu irmão, essa decisão é sua. Eu estou te chamando, eu estou dizendo para você o que eu vou fazer. Se você quiser vir, ele trocou 17 anos de Bandeirante por uma aventura. Então, assim... Ele está até hoje lá? Está até hoje comigo. Então, assim, cara, porque ele, como ele estava no mercado, ele também tinha na cabeça dele que a Record faturava pouco. Porque ele estava na Bandeirantes com uma audiência mínima e a Bandeirantes, ele sabia quanto que a Bandeirantes faturava. Então ele falou, cara, tá mal trabalhado a Record. O que esse cara tá falando faz sentido. Ainda mais você dando comissão, porque comissão que eu digo em cima do que você fizer. Você sabia que você ia ter um crescimento vertiginoso. Sim. Então todo mundo que acreditasse no seu próprio trabalho ia fazer... Você faz seu salário, exatamente. Um salário muito bom. Salário. Nós, tanto que eu brinco... Hoje a gente voltou a ser CLT, né? Mas a gente, durante 15 anos, a gente foi PJ, né? Eu falava para eles, cara, nós somos microempreendedores. Nós somos dono de uma empresa que presta serviço para a Record. O nosso faturamento, o nosso salário é o nosso faturamento. Então, a gente tem que ter cabeça de empreendedor. Então, muitas vezes, por exemplo, comprar uma garrafa de vinho para um cliente que fechou um negócio gigantesco da Olimpíada, o cara está achando que está tirando o salário dele. Você não está tirando o seu salário, meu irmão. Você está tirando da sua empresa. Pensa como empresário. Então, isso também é importante, né? Às vezes, eu vejo que o executivo, né? Principalmente o cara que é seletista, ele tem uma dificuldade de pensar com a cabeça de empreendedor, né? Ele acha que é o salário dele, pô, mas eu não tenho que fazer isso, quem tem que fazer é a empresa. Às vezes não é a empresa que tem que fazer, às vezes é você. Principalmente se você é beneficiário daquele resultado. Como no nosso caso, você bem colocou, a gente tem participação sobre receita. Quanto mais receita, mais eu vou ganhar, né? Então, às vezes, você tem que pôr na frente para poder ganhar mais. Fiz isso várias vezes. Várias vezes. Paguei, para você ter uma ideia, uma lua de mel de um cliente, que eu não posso dizer o nome, em Angra, no Fazano. O cara passou 25 anos de casamento, eu paguei barco, paguei tudo pro cara. Por quê? Porque eu sabia que se esse cara investisse mais comigo a médio prazo, a Record ia ter o benefício, mas eu ia ter também. Então, quer dizer, às vezes você tem que ter essa cultura, né? Que é uma cultura que não é muito comum no seletista. Baseado nessa cultura, vamos falar um pouco dos livros aqui que a gente trouxe. Desses que você participou aqui, que é Felicidade no Trabalho. Liderança Estratégica e Experiência do Cliente. São 6 ou 7 livros já. Essa experiência é uma experiência super interessante. Eu fui convidado para fazer parte dessa academia. É uma academia europeia de alta gestão. E ali nessa academia, eles têm essa curadoria, né, de membros. Você tem vários tipos de profissionais ali. Muita gente de RH, vários CEOs de várias empresas, inclusive o CEO da Amil faz parte, e alguns profissionais de marketing, não muitos, né? Alguns profissionais de varejo, mas, enfim, bem eclético, né, a galeria. E o principal produto da academia são os livros. Então, o que eles fazem? Eles têm ali esses board members ali, e aí ele escolhe um tema. Então, podcast. A evolução do faturamento do podcast no cenário brasileiro. E aí você fala, pô, tem aderência comigo esse assunto. Você vira coautor. Então, não são livros de autoria única, são coautorias. E você, como board member ali, até um limite que ele tem, não sei se de 15 ou de 20, você faz adesão, você pode participar como coautor, né? E aí eu já participei, a Gisela que me ajuda nesse trabalho para poder fazer a construção da participação, de escrever e tal. E a gente participou desses livros. Eu trouxe alguns para você, para ficar de presente aqui para a Multistúdios. E caso você queira entrar, por exemplo, no conteúdo de alguns deles, né? Esse, por exemplo, para mim é o que eu mais gosto. Né? Vamos falar um pouquinho dele. A Felicidade no Trabalho, porque é uma coisa que eu realmente acredito muito. Né? Eu acho que é uma coisa que me moveu ao longo da minha vida e me ajudou também muito os resultados. E esse aqui, antes da gente entrar no Felicidade no Trabalho, eu acho que vale a pena, é uma citação, que inclusive o lead é o novo normal, né?
E foi uma coisa que, na época, eu questionei muito, né? Essa questão do novo normal. Inclusive, está escrito isso, graças a Deus, está registrado. Em que eu falei várias vezes que não existiria novo normal. E eu estava meio que na contramão. Todo mundo falava, novo normal, por causa da pandemia, né? E eu falava, cara, não tem novo normal. Vai voltar tudo ao normal. As pessoas vão voltar a fazer as coisas como elas fazem normalmente. Lógico que ficou um ganho de tecnologia. Isso a gente herdou da pandemia. Acelerou muita coisa. O Zoom, o Teams, né? Eu fiz várias reuniões essa semana usando o Zoom e o Teams. Então, acelerou muito, né, a questão do digital, né? A compra, o e-commerce, eu acho que teve uma evolução muito grande também nesse processo. Mas, especificamente, o que era tratado nesse livro era com relação a esse novo normal. E, por exemplo, quando a gente fala do home office, né, que era uma das coisas que todo mundo falava que seria, né, o novo normal, nunca mais as pessoas iam voltar a trabalhar em escritório, eu era totalmente contra, achava que isso não ia funcionar, né? Principalmente em alguns casos, como o meu caso, por exemplo, né, que é o caso do comercial, né, a gente sofreu muito na pele isso, porque imagina eu apresentar um produto para você que é diretor de marketing da L'Oréal, eu quero te vender um produto que é, por exemplo, o Power Couple agora, novo, né, que a gente vai lançar com 2 apresentadores, a Rafa Brits e o marido, e eu quero te apresentar o vídeo, né, o vídeo de demonstração do produto, que é lindo. Aí eu te apresento isso numa padaria em Ipanema, um calor danado, cheio de gente falando, e eu te apresentando um vídeo no celular, virando assim para você. Não é assim. A venda é um processo, né? Você coloca o cara numa sala como essa, você tem um telão, se eu pudesse apresentar aqui no mall com esse telão seu aqui, era melhor ainda, né? Então, a tela é muito importante, a qualidade do som, né, para esse processo de venda, o olho no olho, né, a neurolinguística, a forma de trazer para a conversa, né, através do meu discurso de venda. Então, é todo um ambiente, né, favorável a esse processo, que no meu caso eu tinha certeza que ele ia funcionar, né? Mas, para você ter uma ideia, fui questionado várias vezes, dentro da empresa. Em alguns momentos falaram, pô, o Tomás está envelhecendo, o Tomás não entendeu esses conceitos novos, a questão do home office, está querendo voltar a ter escritório. Acho que o Tomás já está meio antiquado. Ou seja, sofri pra caramba. E hoje todo mundo me liga e fala, caralho, você falou que ia acabar o home office. Falei, então, meu irmão, vocês podem botar aí nos anais da empresa que eu profetizei esse troço. Né? Porque várias vezes eu fui questionado, porque eu queria de novo o escritório. A gente perdeu o escritório de Ipanema na época da pandemia, e aí depois não tinha mais escritório, não queriam dar escritório. Graças a Deus a gente conseguiu. Hoje nós estamos no Leblon, escritório pequeno, 100 e poucos metros, mas tem uma boa sala de apresentação, tem um barzinho, tem uma área comum para as pessoas. Mas como voltou todo mundo, o que acontece? Virou um pardieiro. Porque trabalham 20 pessoas no espaço de 100 metros quadrados. Não cabe. Não cabe. É empoleirado, todo mundo é empoleirado. Aí agora já estão falando em mudar o escritório para o escritório maior e tal. Fazer uma montagem de escritório para... E quando eu falei para você, acho que foi antes da gente começar aqui, a questão da crença que eu sempre tive na qualidade de vida no trabalho, né? E que eu fui muito sacaneado por vários amigos, inclusive, né? Pô, o Tomás muda o escritório para um prédio bacana, o Tomás adora escritório em lugar legal e tal. É porque eu tinha realmente essa crença, não era uma vaidade. Era uma crença de que se as pessoas realmente tivessem um ambiente no trabalho tão legal quanto elas têm em casa, porque também tem que voltar um pouquinho, né? Eu sou um cara que curto muito, né, ficar em casa, né? Então, a minha casa é muito legal. Todo mundo que me conhece sabe que as minhas casas, desde que eu vim para o Rio, eu era duro, morava na Sernambetiba, o Zé Roberto conheceu meu cantinho lá, apartamento de 70 metros quadrados, mas era todo arrumadinho. Eu brinco, eu acho que eu coloquei para você, o Abel Gomes fez para mim uma decoração do meu apartamento na Sernambetiba. O cara que fez a abertura da Olimpíada, ele falou, Tomazinho, o que eu vou fazer aí, cara? Eu falei, umas prateleirinhas, um negocinho para me botar umas coisas, um porta-retrato. O Abel fez uma prateleira no meu apartamento na Sernambetiba. Desenho de uma coisa, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de ambiente bacana, porque quando eu voltasse para casa, quando eu saísse, trabalhava na época no Barra Shopping, quando eu voltasse para casa... Ficava confortável. Ficava confortável. Engraçado que eu tinha um colega que trabalhava, ele era gerente do Bank Boston, Roberto Bratti. Eu nunca esqueci disso. Ele chegava em casa, aí ele me ligava. Ele chegava cedo, saía do banco, eu saía mais tarde da Multiplan. E quando eu chegava, às vezes, 8, 9 horas, ele me ligava. Tomazinho, já agoniado. O que nós vamos fazer? Eu falei, o que nós vamos fazer? Nada. Aí ele falou, não, você está louco?
Vamos sair, vamos jantar fora. Vamos... Eu não, meu irmão. Chegando morto. Cheguei no bar shop 9 horas da manhã, são 9 horas da noite, estou morto. Eu quero ver um DVD, eu quero ler um livro, quero fazer meu jantarzinho. Entendeu? Vou ver se de repente vem uma gata jantar comigo. Não, eu não vou sair, não. Como, Tomás? Como que você não vai sair, cara? Você está maluco? Eu vou sair então, eu vou sair. Quando eu visitei o apartamento dele, que eu não tinha não tinha antenado para isso, o dia que eu desci no apartamento dele, eu entendi. Não tinha nada. O apartamento dele era do pool, era uma merda. Aqueles apartamentos de pool, só tinha uma mesinha, uma cadeira, não tinha nada no apartamento dele. Aquilo não dava para ficar ali mesmo, né? Então, quer dizer, ele era muito mais impulsionado para ir para a rua por causa da falta de qualidade que ele tinha na casa dele. Então, transportando isso para esse ambiente que a gente está falando, quando o funcionário tem no escritório uma qualidade de vida, um lugar bacana, ele não quer ir embora para casa. Então, existe uma competição de ambientes. Várias e várias vezes, eu, com casas maravilhosas, eu me via 9 horas da noite, 10 horas da noite na Record de Ipanema. Porque o ambiente é tão agradável que não dá vontade de ir embora. Então, a crença sempre foi essa, né? Buscar um ambiente de felicidade no seu trabalho. Por que hoje a maioria das pessoas não querem voltar? Porque os escritórios são ruins. Está tendo motim na Petrobras, já soube que está tendo motim na Amazon. E a Amazon parece que os escritórios são bacanas, né? Não sei, no caso da Google eu sei, não sei se na Amazon talvez seja mais espartano. Mas, cara, se o escritório é legal, eu quero voltar, pô. Quero ir para o escritório, não quero ficar em casa. Até porque você tem a rotina, né? Então, pô, se eu trabalhasse contigo, eu ia vir com o maior prazer para cá todo dia. Imagina trabalhar num lugar desse. Quando você entrevista as pessoas, olhando aqui, as pessoas... É quase você estar sentado num café famoso de Paris, fazendo people watching. É o que você faz aqui, pô. Né? Então, assim, é muito importante esse entendimento das empresas, dos empresários, com relação a investir no local de trabalho. Você hoje é presidente da BMN. Para você, qual a importância de estar na frente da Associação de Esporte? Cara, eu diria para você que é menos importante o porte do que a função, né? Para essa minha vontade. E eu falo isso e todo mundo acredita, porque eu estou há 20 anos lá, ou mais, talvez. Né? Talvez 20, acho que uns 30, talvez, que eu estou lá. Eu acredito em legado. Eu acredito que a gente não veio aqui a passeio. Né? Nós temos uma vida só, né? E eu acho que a gente tem que deixar um legado. A gente tem que deixar uma contribuição para o mercado, para a sociedade. Né? Então, a Associação Brasileira de Marketing, a ABP, a AMPRO, a ABA, todas essas entidades, né? Outro dia eu li, tem uma associação grande também, que a gente está, inclusive, tentando fazer uma parceria, que é do mercado rural, né? Do agro. Elas têm essa vocação, elas têm essa finalidade. É um negócio que você não ganha nada, eu não tenho nenhuma remuneração como presidente da BMN, mas eu tenho a sensação de que eu estou contribuindo com o mercado, né? Através dos eventos que a gente faz, através das palestras que a gente faz, através dos podcasts que a gente faz, não no padrão do seu, mas a gente tem lá uns podcasts que a gente fez lá na ESPN durante o congresso, com o objetivo exatamente de eternizar conteúdo, eternizar conhecimento, né? Fazemos vários e vários eventos em universidades. Né? A BMN tem um rico e vasto conteúdo de palestras em universidades, porque os nossos mantenedores, os caras que são os vice-presidentes que compõem cada diretoria bienal, eles são caras que se disponibilizam para esse tipo de trabalho também, porque eles têm também, em tese, essa vocação, né? Todo mundo cedendo um pouco para o futuro. Exatamente. Então, a gente faz palestras para universidades e tal. Então, eu diria para você que o grande benefício, né, é muito menos o status, muito menos o porte, apesar de ser a maior entidade de marketing do Brasil, 53 anos de existência, presidentes que foram caras assim, o Guinle foi presidente, o Rui Flex Schneider, Paulo Protásio, caras que marcaram, né, Walter Zagari, Luiz Lara, que hoje é o presidente do SEMP,
vários caras, o Júlio Casares, que hoje é o presidente de São Paulo, vários caras que realmente fizeram a história, Dudu Godoy, né? Fizeram história nas suas áreas de atuação, passaram pela entidade. Mas eu diria que, para mim, o maior benefício é enxergar esse legado. E aí, outro dia eu estava andando num shopping center, aí chegou um garoto assim e falou, Tomás, aí eu nem conhecia o cara, né? Falei, opa, desculpa, mas não estou lembrando do seu nome. Ele falou, Cláudio. Pô, prazer, Cláudio. Ele falou, nunca esqueci uma palestra que você deu na minha universidade. O que você falou para mim lá, eu usei várias e várias vezes na minha vida. Isso é muito legal, né? Então, eu acho que isso é um pouco dessa crença que eu tenho. É que você permeia a vida de muita gente com o teu conhecimento. Né? Sim, sim. Uma outra coisa foi, baseado nisso que a gente está falando, vocês fizeram o 9º Comarch Brasil e acabaram ganhando um selo de evento neutro, de compensação de carbono. Como é que foi essa experiência? Como é que foram os convidados? A Como surgiu a BMN, ideia? ela tem no estatuto uma obrigatoriedade de realização de um congresso. Eu não estou certo assim de quanto em quanto tempo que é essa obrigatoriedade estatutária, mas a gente tem essa obrigatoriedade. Em função da pandemia, em função de várias dificuldades que a gente teve, né, de ordem financeira, a gente deixou de fazer o congresso por muito tempo. E o nosso diretor executivo, que é um ex-presidente, que é o Mário Divo, ele é muito cartesiano, então ele fica lendo o estatuto e ele fica cobrando as posturas estatutárias. Ele falou, Tomás, nós não podemos passar de 2024 sem fazer um congresso, tem muito tempo que a gente não faz um congresso, isso é uma obrigação estatutária e tal, e a gente, com todas as dificuldades pós-pandemia, a gente conseguiu realizar, com muito apoio da ESPM, que nos cedeu o principal auditório da faculdade, lá na Glória, na nova sede, que, aliás, é linda. Eu convido os nossos ouvintes aqui do podcast para conhecer a nova sede da ESPM, que é um negócio inacreditável de bonito. Me dá vontade de voltar a estudar quando eu visito lá a sede da ESPM. E, com a ajuda da ESPM, a gente conseguiu realizar o congresso e nós fizemos um congresso com uma essência também muito em cima dessa discussão do ESG, né? Dessa discussão hoje, que é a discussão ambiental, né? De governança, o social, né? A questão da equidade. Então, a gente realmente teve uma oportunidade que eu diria que foi muita assertividade no tema, né? E nos conteúdos escolhidos. Nos convidados, eu achei a assertividade enorme também na nossa curadoria, né? De convidados palestrantes, né? Nesse caso. E, principalmente, a audiência que a gente conseguiu, porque a entidade também ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas ela tem um custo de manutenção, né? Eu não sou remunerado e nenhum vice-presidente é remunerado, mas a diretoria executiva é remunerada. Então, o diretor executivo é remunerado, nós temos lá um estagiário, temos lá uma assistente, temos um custo de hospedagem, nós temos uma salinha pequena num hub de inovação ali em Ipanema, no Arca Hub, e alguns custos que a gente tem aí de toque de dia a dia, né, de telefone, de internet, alguns custos básicos. Então, nós temos uma necessidade de caixa para a manutenção da entidade. E esses eventos, o Prêmio Marketing Contemporâneo, o Comarch, eles são um momento de arrecadação, se você consegue, por exemplo, um patrocínio, que não foi o caso do Comarch, a gente não conseguiu. Conseguiu, minto. Conseguimos sim. Tivemos o patrocínio da Rede Economia. Quase que eu cometo aqui um sacrilégio aqui com o meu amigo Gutenberg. O patrocínio da Rede Economia e também a possibilidade, quando você tem um congresso como esse, de ampliação de visibilidade, né? Então, para você ter uma ideia... As pessoas conhecerem e quererem... Exatamente. E conseguimos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 800 pessoas assistindo o congresso online, mais umas 200 pessoas ao vivo, e nós conseguimos, que a gente tem também agora, na nova gestão, a gente tem a categoria de membro. Isso é uma coisa legal da gente ficar registrado aqui. A gente depois pega com você e vai estar na descrição. Quem quiser ser membro aí do BMN. Exatamente, é só entrar no site. A gente vai estar direcionando aqui. E nós aqui. conseguimos ali 20 membros, já estamos com 20 membros, que é uma categoria nova. A contribuição é pequena, é R$900 por ano, né? Mas é uma contribuição que vai ajudando no custeio, né, da entidade, né? Então, são esses dois objetivos, né? Captação de recursos, né, para funding da entidade
e ampliação de visibilidade. Vocês, além disso, também participaram de alguma série de eventos e situações. Entre elas, teve o Monday Talks e teve algumas outras feitas com o Clube de Criação, o Clube de Mídia. Você pode falar um pouquinho dela? O Monday Talks, eu já te falei, é um pouco desse dia a dia da entidade. A gente, quando a gente mudou a sede, a gente tinha a sede na Regus ali, do Hotel Glória ali, onde é aquele prédio que era a Manchete. Sim. A gente tinha um escritório ali, e aí a gente mudou no ano passado para esse hub de inovação, que é o Arca Hub, que, aliás, vale a pena também para os seus ouvintes conhecerem, que é um hub de inovação criado ali em Ipanema, na Jangadeiros 48 ou 98. 58, estive lá terça-feira. É o hub de inovação, exatamente, no prédio da Oi, ali onde fica a BMN. Nós temos uma sala lá fixa, né? E mais aquele espaço que você conheceu ali de convivência, que a gente pode fazer os eventos. E o Monday Talks é exatamente naquele espaço que você conheceu ali, que é aquele espaço de evento que tem ali. Então, a gente faz de 15 em 15, 30 em 30 dias, a gente faz o Monday Talks, onde a gente convida pessoas, debatedores de temas importantes. Tivemos uma menina muito legal que falou sobre a função de Chief Happiness Officer, que é uma função nova, né? Que é imagina, você ter uma CFO, mas não, CHO, né? CHO, né? Isso. Que no caso é uma pessoa que faz, né, o que eu acredito, né? Que é uma pessoa que está preocupada com a felicidade no ambiente do trabalho, né? Então, tivemos uma pessoa lá que falou super bem sobre isso. E essa questão que você falou do grupo de mídia foi uma oportunidade que a gente enxergou, porque o grupo de mídia do Rio de Janeiro e o Clube de Criação estavam sem base fixa. E aí nós triangulamos uma articulação, né, política para que a gente pudesse ter, dentro da Arca Hub, as 3 entidades que compõem esse tripé do mercado publicitário, né? E aí todo mundo viu com super bons olhos, o presidente do Clube de Criação, o presidente do Grupo de Mídia e o presidente da BMN, que sou eu, e a gente levou para dentro da Arca Hub as 3 entidades. Então, no espaço da BMN, hoje a gente tem a BMN, Clube de Criação e Grupo de Mídia, que para mim é super importante, emblemático, né? Por quê? Porque tudo que eu ouvi e li a vida inteira foi de que o nosso modelo publicitário, né, de agência de propaganda, que não é como acontece no mundo hoje todo, né, os birôs criativos, que você já deve ter visto falar, que mantiveram as estruturas de mídia, né, junto da criação e junto do atendimento, junto do tráfego, né, junto do RTVC, o modelo de agência que nós temos no Brasil. Tudo que eu vi, li e ouvi até hoje diz que é o modelo matador, que é o modelo vencedor, e nós resistimos muito, né, com esse modelo, porque os birôs queriam acabar com esse modelo, porque os birôs queriam tirar a compra de mídia, né, e deixar só a criação, e a gente resistiu. Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente materializando ali esse tripé de mídia, criação e marketing, atendimento, planejamento, a gente, de alguma maneira, a gente baliza, né, a essência das nossas agências de propaganda. Entendi. Vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. Você é pai de 3 filhos, casado com a publicitária Camila, e vocês acabaram de reformar uma casa moderna, São Conrado. Como é que foi essa aventura aí? Você já contou um pouco desse negócio de trocar os escritórios, fazer modificações, gosta disso? Adoro. Teve o Abel aí, grande nome aí, que fez a Olimpíada trabalhando para você em outros casos. Como é que foi? Vamos começar um pouquinho da história pessoal, né? Antes da gente chegar na casa. A minha história pessoal ela é muito interessante, porque também todo mundo que olha, às vezes, né, a carreira de um executivo e tal, acha, pô, esse cara tem uma vida fácil, né? O cara é diretor de televisão, né? Geralmente eu ouço muito isso. Como eu sou um cara que eu gosto de rir, né? Eu tô rindo o tempo todo, né? As pessoas falam, pô, Tomás, não tem problema, né? Porque o cara vive rindo, pô. O cara não tem problema. Se eu contar os problemas para você, dá para a gente fazer um outro podcast aqui, se você me pedir. Só traz os problemas, é outro podcast.
E a minha vida pessoal, ela, inclusive no livro agora que eu estou fazendo de autoria, né, a gente começa muito em cima disso, é uma história de muita dificuldade, né? Eu perdi minha mãe, para você ter uma ideia, eu tinha 4 anos de idade, né? Eu tinha um irmão de 2 e uma irmã de 1. Depois disso, meu pai se casou logo em seguida, 6 meses depois, com a minha madrasta, e aí eles tiveram mais 3 filhos, né? E à medida que eles foram tendo filhos, a minha relação com a minha madrasta foi ficando um pouco mais difícil, né? Porque ela foi tendo os filhos dela, aí você tem a divisão de atenção e tal. E eu, como sendo o mais velho da primeira geração de filhos, de alguma maneira me foi sendo colocado, imputado uma responsabilidade que talvez eu não tivesse nem preparado para estar sendo imputado naquela pressão, né? De que eu era o mais velho, de que eu tinha que cuidar dos mais novos, que eu era responsável pelos meus 2 irmãos. Então, eu, de alguma maneira, eu virei um veículo de atrito com a minha madrasta, a partir da vinda dos meus irmãos. E isso me complicou dentro do meu núcleo familiar, porque eu acabei sendo o ponto de atrito, né? E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui expulso de casa. Eu saí de casa com 14 anos de idade, fui morar numa cidadezinha do interior de Minas, sozinho, sem nenhum familiar, sem nenhuma pessoa que eu conhecia, sem nenhum amigo. Eu fui com 14 anos para uma cidade onde você não conhecia ninguém. Imagina o que é você desembarcar com 14 anos num lugar que você não conhece ninguém. Meu filho agora está em Portugal, me liga todo dia, e seguro, eu percebo uma insegurança, e ele em Portugal com 2 amigos, amigos de infância dele, morando lá, um era 4 minutos dele. Eu com 14 anos, meu irmão. Na época não tinha celular. Não tinha celular. Fui morar em Lavras, não tinha muita alternativa, porque eu briguei com a minha madrasta sério, ela falou ou ele ou eu. Meu pai queria largar a minha madrasta, e aí eu falei, pô, pai, você já tem 3 filhos que não tem mãe, agora você vai deixar 3 filhos sem pai? O que os meninos têm a ver com isso, cara? Resolve o problema meu, cara. Ele falou, mas como é que você vai fazer? Onde é que você vai morar? Eu falei, sei lá, no internato. Aí ele falou, então no internato você topa? Eu falei, claro que eu topo, pô. Bota no internato. Aí ele achou que Lavras tinha um internato, porque ele já tinha sido professor no Instituto Gamo. Na época não conseguiu falar no colégio. Pegamos o carro, saímos de Brasília e fomos para Lavras. Quando chegou em Lavras, ele descobriu que não tinha mais internato, tinha acabado. Aí ele queria voltar para trás. Eu falei, pai, eu não volto. Nós já saímos de Brasília, andamos 900, sei lá, 1.000 quilômetros. Estamos em Lavras, adorei a cidade estudantil, cheio de mulher na praça no sábado. Já achei aquilo do caralho. Aí eu falei, cara, não, vamos ficar aqui, te vira. Aí começamos a conversar e tal. Ele verificou que o antigo internato tinha virado uma pensão de estudantes, mas era para o pessoal que fazia agronomia, era o pessoal mais velho. Então eu era meio que o mascote ali, 14 na galera de 18. E aí ele falou com o cara lá, o cara falou, eu tenho um quarto aqui para ele, dá para alugar um quarto para ele aqui e tal. O dono da pensão, chamava Casa de Estudante. E aí eu fiquei lá, em Lavras, dos 14 aos 18. Esse foi o início da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Eu diria para você que foi difícil pra cacete, porque passei por dificuldades enormes. Meu pai era funcionário público nessa época e teve um determinado momento que o funcionalismo que eu sei receber do governo federal e ele parou de me mandar dinheiro. O cara que me fornecia, que era o cara da lanchonete do lado da Casa Estudante, que me fornecia o jantar, porque o café era na Casa Estudante, o almoço era numa pensão que meu pai pagava por mês, e o lanche eu pagava ali no dinheirinho que meu pai me mandava, num restaurante, numa lanchonete. O cara começou a achar, quando eu falei que meu pai não estava recebendo, o cara começou a me achar, não sei se eu já tinha cara de Mauricinho, o Zé Roberto fala que eu tenho cara de milionário, não sei se o cara achava que eu estava enrolando ele, e o cara falava, esse moleque está pegando o dinheiro do pai, está embolsando e não está me pagando. Aí, num determinado momento, ele falou, olha só, se você não pagar amanhã, acabou a brincadeira. Aí eu, com 14 anos de idade, falei, cara, vou ficar sem comer, já achei que eu ia morrer de fome, né? Enfim, estou contando algumas passagens para mostrar que foi um início bastante difícil. Mas diria para você que isso talvez tenha sido uma das coisas mais importantes para a minha personalidade. Porque ali eu vi que você não tem que ter medo de porra nenhuma. Você não tem que ter medo de nada. Tudo se resolve, né? E o mercado é isso, né? A vida profissional é assim, né? É batalha, problema, dificuldade, né? Então, voltando aí trazendo para os dias atuais, né? Eu tive 2 filhos, né? Eu me casei, minha primeira esposa é carioca,
Aí eu tenho 2 filhos, Felipe e Maria Antonieta, com a minha ex-esposa. E aí encontrei com essa minha esposa depois da separação, né? Publicitária também, é uma coisa interessante, porque as pessoas brincam muito, falam, qual é o assunto da casa? Pô, o assunto da casa vai ser uma merda, né? Que só falam de mercado publicitário, né? De share, de podcast, né? Tem um pouco disso, lógico que não é só isso, mas tem um pouco disso. Mas eu acho que isso, até dando aí um conselho, transformando nosso podcast num conselho emocional aí para os nossos ouvintes, eu acho que funciona. Se você tiver a possibilidade de encontrar uma pessoa da sua área, facilita muito, né? O entendimento geral. O entendimento. Quando eu falo para ela, pô, vou passar 2 horas sem celular porque eu estou gravando um podcast. Ela acredita. Se eu falo para uma outra mulher, ela fala, pô, esse cara está arrumando uma outra. Não tem 2 horas num podcast, não existe isso, né? Então, quer dizer, facilita muito o entendimento, as conversas, né? Tem muita liga, a gente tem muito assunto, né? A gente conversa pra caramba porque a gente tem realmente muito... Um ajuda o outro, né? Então, tem esse chumbo trocado. E é muito interessante, porque a minha terceira filha, né? Ela é a Bela, né? Filha do primeiro casamento da Camila. Todo mundo acha que ela é minha filha, né? Porque ela mora comigo desde que eu conheci a Camila e ela tinha 6 meses de idade, né? Então, ela está morando comigo há 8 anos e meio. Ela mora comigo, o pai mora em Brasília. E a gente tem uma relação realmente, meu terceiro filho. E aí, quando eu conheci a Camila, ela morava num apartamento, né, com a filhinha, e eu morava num apartamento sozinho, né? Meus 2 filhos com a mãe, né? Às vezes vinham passar final de semana comigo e tal, mas o apartamento sempre vazio, né? E num determinado momento a gente falou, pô, quer fazer uma experiência de morar junto, né? E a gente abre mão dos 2 apartamentos, vamos para uma casa. Aí ela topou, e eu sempre, desde que cheguei no Rio, meu sonho sempre foi ter uma casa, porque eu morei em casa a vida inteira, morava numa fazenda em Minas, e meu sonho era morar numa casa no Rio e nunca conseguia. E aí eu falei, cara, vamos agora, já que a gente vai fazer uma experiência conjunta, vamos tentar uma casa. Ela gosta de casa também, ela adora cachorro e tal. A gente alugou uma casa ali na Capuri. E aí foi ótimo, porque pegou o período da pandemia, a gente estava numa casa, período da pandemia, e passamos por aquele período, pô, numa casa maravilhosa, e passamos ali pela experiência, deu certo. Aí, num determinado momento, a casa era alugada e o proprietário é um italiano, e ele morando fora, pandemia, ele falou, quer saber de uma coisa, Tomás? Vou vender essa casa. Eu não vou voltar mais para o Brasil, pandemia, essa confusão e tal. Eu falei, cara, se esse cara vender essa casa, eu não vou conseguir outra, porque ninguém está se movimentando na pandemia, nós vamos ficar sem teto. Aí eu falei para a Camila, não é possível que a gente não consegue uma casa aqui nesse condomínio, uma casa abandonada, não é possível, para a gente poder ficar aqui mesmo, no mesmo lugar, que a gente adorou a rua. Aí a gente andando, não podia ir para lugar nenhum, podia ir para a praia, não podia ir para lugar nenhum. A gente andando um dia com o nosso personal trainer, ele parava numa ruazinha que tinha lá no condomínio para poder dar uns tiros, para poder aumentar o batimento cardíaco, aqueles tirinhos curtos assim. Aí ele falou, Tomás, agora você vai subir essa rampa aqui 10 vezes. Eu falei, cara, eu não tenho condição de subir essa rampa 10 vezes no tiro aqui. Ele falou, não, você vai conseguir. Aí eu subia 1, 2, 3, meu irmão, chegou na 4ª, eu já não estava aguentando, eu baixei a cabeça assim. Falei, Iasaldi, não tem condição, cara, mais... Não, você vai conseguir 10 vezes, vai conseguir 10 vezes. Aí eu levantei a cabeça assim, meu irmão, eu olhei para cima, aí eu vi a varanda dessa casa. Aí eu olhei, eu adoro arquitetura, a varanda me chamou a atenção. Falei, cara, essa arquitetura dessa casa é alucinante. Essa arquitetura deve ser maravilhosa. Aí falei com a Camila, falei, Camila, vamos arrumar um jeito de visitar essa casa. Aí tinha um paraibano, não está trabalhando mais comigo, trabalhou comigo, depois saiu, marrento pra caramba, esqueci o nome dele, agora já vou lembrar. E Branco, o apelido dele. E ele era o caseiro da casa abandonada, né? Eu comecei a tentar fazer um approach para visitar a casa, e ele falava, não, a casa não está à venda, já esteve, não está mais, por causa da pandemia, caiu o preço. Quando falou caiu o preço, eu falei, caraca, a oportunidade é agora, né? Fiquei insistindo no paraibano e conseguiu. Eu, quando boto uma coisa na cabeça, meu irmão, eu vou até o limite, convenci o paraibano a deixar eu visitar a casa. Aí visitei a casa espetacular, só que estava 20 anos abandonada. Era muito lixo, você não está entendendo. 20 anos abandonada, briga de filho, herdeiros. E aí eu comecei uma costura, uma habilidade minha grande também, relacionamento interpessoal, e comecei a costurar com os filhos que eram brigados, 4 filhos. Fiquei amigo dos 4 grupos, para você ter ideia. Fiquei amigo deles todos. Falei que eu ia
juntar eles de novo na casa, para eles matarem a saudade. Os caras, você tá maluco, a gente não senta com meu irmão, e não sei o quê. Eu falei, cara, vamos acabar com isso, a casa vai ser um momento de união de vocês, e não sei o quê e tal. E aí consegui negociar com os 4. Depois de 11 meses negociando, consegui comprar a casa, reformamos a casa no período da pandemia, estava vencendo o contrato da outra casa, e aí eu ainda consegui estender um pouquinho a locação, depois aí acabou a locação, tive que ficar num hotel até acabar a obra, mas conseguiam concluir, a casa realmente ficou um espetáculo, é uma casa de 1953, é uma casa do período modernista, como você colocou. Um cara que a gente não conseguiu chegar ainda, porque ele faleceu, o arquiteto, mas é um cara que a gente já ouviu falar que ele era aluno do Niemeyer, então a casa tem uma inspiração do Niemeyer na arquitetura, e é realmente um tesouro que a gente encontrou na pandemia, e ficou realmente um espetáculo com a reforma. A gente foi fiel à arquitetura, né? A gente não mexeu na arquitetura, e a gente só fez uma mudança realmente de renovação interna e tal, de troca de esquadria, de mudança de decoração interna, mas ficou realmente um espetáculo. Que ótimo. Quando você não está trabalhando, qual hobby que você costuma ter? Charuto. Eu adoro charuto, cara. Um negócio que eu aprendi a fumar charuto e virou realmente um problema. Isso não chega a ser um hobby, né? Mas eu diria para você que é uma diversão, né? Porque aquilo te toma ali de 1 a 2 horas ali. Então, quando eu, principalmente assim, depois que eu faço um dia de trabalho bacana, eu bato uma meta, eu fecho um mega contrato, é meio que um momento ali de celebração, um pouco da champanhe, que todo mundo, né, bebe uma champanhe. O charuto é meio que o elemento ali, porque eu uso muito em comemoração, né? Por exemplo, final de semana é meio sagrado, assim. Se parar, depois de, final de semana, almoçar num bom restaurante, tomar uma taça de vinho, se eu não conseguir finalizar com um charuto, para mim é quase como se fosse um domingo incompleto, né? Então, assim, eu adoro charuto, curto muito casa, né? Eu diria para você que a casa ela é muito legal, mas ela tem um problema, como tudo na vida, né? Deus não dá asa à cobra, né? Ela, de alguma maneira, ela acaba te retendo, né? Sim. Então, por exemplo, final de semana, às vezes, para sair, né? Você tendo a competição da sua casa, né? Fica mais difícil. Fica mais difícil, né? Então, mas sou um cara super caseiro, super família, né? Adoro minha família, adoro meus filhos, adoro minha mulher. Adoro meus amigos, né? Tenho uma coisa também realmente de manter, de dar manutenção nas amizades, de falar com as pessoas, de encontrar com as pessoas, de almoçar com as pessoas. Eu acho que a gente não pode perder essa essência, né? Ontem mesmo a gente estava na mesa almoçando, eu estava almoçando com um amigo meu, e a gente estava falando de um outro amigo que de alguma maneira se distanciou, né? Se afastou. Isso não é bom, né? Porque você acaba, de alguma maneira, perdendo um pouco a referência, as pessoas não lembram de você, né? As pessoas, às vezes, estão com uma necessidade e, às vezes, não lembram de que você pode ser aquela pessoa para aquela função. Pela né? falta de contato. Pela falta de contato. Então, essa coisa de ver e ser visto, né? Que a gente... Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, que a gente... Pérez sempre falou que isso nunca vai... Os shoppings nunca vão deixar de ter frequência, né, de tráfego por causa disso, porque as pessoas querem estar, né, nos lugares, ver e ser visto, as pessoas querem botar uma roupa legal e trafegar e andarem no mall. Então eu acredito muito nisso, acho que isso é super importante, acho que as amizades elas são realmente um alimento da vida. Eu acho que as pessoas que não têm amigos, as pessoas que não têm as referências, né, que construíram a vida, né, elas perdem muito, na minha opinião. Estamos chegando aqui nos finalmente aqui, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, num sentido geral, pelos momentos que a gente está passando, pela experiência que você tem, assim, quem está acompanhando aqui o nosso papo, a gente falou de negócio, falou de vida pessoal, de evolução, de felicidade no trabalho. Então, eu queria que deixasse uma mensagem para o pessoal que acompanha a gente. Olha, uma das coisas que eu acho que é muito importante, né, para o pessoal que está nos ouvindo, talvez alguns estejam começando a sua
vida profissional, outros estejam no meio, outros estejam, né, mais à frente, é tentar realmente encontrar um jeito de enxergar o que vai te fazer feliz ao longo da sua trajetória, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a minha vida profissional, nós tínhamos a minha família tinha uma instituição de ensino privado em Minas Gerais, grande. Agora foi vendido há uns 10 anos atrás, agora foi revendido até para o grupo da Estácio. Chamava Unicentro Newton Paiva e tinha também um colégio. E nós tínhamos um negócio lá que era como se fosse um instituto de psicologia, né, que fazia o desenvolvimento, era uma coisa de descobrir qual era a sua vocação. Teste vocacional. Se não me engano, o termo era esse, teste vocacional. E isso era uma coisa super, né, bem explorada lá pelo pessoal que saía que estava completando ali o ensino científico na nossa época, né? Que, sei lá, hoje primeiro grau, não sei como é que fala, né? O segundo grau, sei lá. Antes de ingressar para a faculdade, tentar, de alguma maneira, perceber qual eram as suas vocações, qual eram as suas... vontades, o que você gostaria de Não, e mais fazer o isso, resto da vida. E mais do que isso, menos o que você gostaria, mais o que você tem de habilidade, né? É um processo reverso, né? Porque você tem que, de alguma maneira, partir de você. Porque às vezes você fala, eu quero ser, sei lá, ator de televisão. De repente você não sabe falar em público, você não sabe interpretar nada. Então, uma coisa é querer, a outra é poder, né? A outra é ter esses skills. Habilidade. Então, o meu avô, por exemplo, ele tinha nesse colégio que ele desenvolveu antes da faculdade, que era o Colégio Anchieta, ele tinha um negócio que era muito legal, que era os desenvolvimentos das atividades extracurriculares, que eram várias atividades extracurriculares que ele oferecia de maneira gratuita para os alunos, justamente para você, de alguma maneira, perceber esses seus diferenciais. Então, por exemplo, tinha aula de música, aula de canto, aula de bateria, aula de ginástica, aula de patinação, aula de ginástica rítmica com fita, e tudo que você imaginar. Eram 30 atividades. Dança folclórica, tinha tudo, futebol, além das atividades tradicionais que você conhece, futebol, basquete, vôlei, natação, né? Tinha tudo, né? E o objetivo era exatamente fazer com que o aluno, de alguma maneira, descobrisse esses talentos ocultos, né? Que às vezes a gente tem e a gente não sabe, né? E determinadas atividades, pela crença que o meu avô como educador tinha, ele conseguia fazer um pouco desse afloramento através dessas atividades, né? E o nosso teste vocacional, de alguma maneira, ia um pouco nesse sentido, quer dizer, era ali, de alguma maneira, de melhorar com grande assertividade, né? Se você é um cara de exatos, se você é um cara de humanas. Isso já dividiu o bolo na metade. Só né? num pedaço já saiu. E dali, se você era um cara mais de cabeça de engenheiro, se você era mais um cara de cabeça de engenharia mecânica, ou se você era um advogado, se você tem skill para ser médico, enfim. Então, eu lembro que na minha época a gente tinha isso e eu fiz esse teste vocacional. E eu também procurei muito agora, na época que meus filhos estavam com 17, 18 anos, eu procurei muito isso e hoje tem um gap aí. Hoje tem, eu diria, uma oportunidade que eu não consegui, para você ter uma ideia, um local que fizesse mais ou menos o que eu queria. Uma avaliação de skill. De skill, exatamente. Então, eu acho que isso é uma mega oportunidade. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso ajuda muito, né, a minimizar erro. Você deve ter vários amigos seus filhos de amigos seus, que começou numa profissão e falou, pô, pai, larguei o direito com 4 anos, 5 anos, no quinto período. Não aguento mais. Não aguento mais, não é isso que eu queria, não sei o quê. Vários e vários. Isso é uma perda de tempo, uma guinada que você tem que dar, que às vezes te prejudica, né? Você perde 2 anos, 3 anos, desconexo do mercado, ainda não tem conexão com o mercado, já perdeu tempo da sua vida acadêmica, isso pode te complicar lá na frente. Então, eu acho que tentar encontrar vamos dizer, esse indício, né, do seu caminhar profissional, né? E principalmente encontrar um jeito de se divertir com o que você faz, né? Eu outro dia recebi hoje em dia você tem tanto conteúdo, você não lembra às vezes de onde você foi impactado, mas era um cara que falava exatamente o que eu falo. Ele falava, cara, eu nunca trabalhei,
E eu falava isso quando garoto, é engraçado, né, cara? Quando eu era garoto, eu falava isso. Eu trabalhava na Coca-Cola. E aí meus amigos falavam, pô, Tomás, esse emprego seu é uma merda, né? Porque eu era coordenador de eventos. Então eu trabalhava no final de semana. Quando um evento, no shopping, quando eu trabalhei 10 anos na Multiplan, eu trabalhava final de semana e feriado. A maioria desses trabalhos são ligados ao fim de semana. Exatamente. O evento é quando as pessoas, é quando o seu target, né, almejado, está disponível, né? Então, você trabalha no evento, no feriado e no final de semana. E aí eu lembro meus amigos, colegas, na época, né, quando eu era garoto, Tomás, esse seu trabalho é uma merda, né? Você nunca pode fazer nada com a gente no final de semana, você está lá na Coca-Cola, você está com trio elétrico não sei aonde. Tá? Eu falava, cara, se eu te falar que eu me diverti esse final de semana pra caralho, o evento estava espetacular, bando de gente engraçada, pô, tinha umas mulatas lá que eu botei, nego riu pra caralho. Então, cara, eu sempre me diverti trabalhando, né? Na própria Record, né, várias e várias vezes as pessoas falam, pô, Tomás, você às vezes quando você fala da Record, você fala, o seu olho brilha, né? Às vezes você tem, parece até que você está falando como se a Record fosse sua, né? Eu acredito nisso também, sabe? Essa é uma coisa que a gente não abordou aqui, mas é uma coisa que, como eu comecei a minha carreira nas empresas da família, esse sentimento de propriedade, né, é uma coisa que veio em mim meio que embarcada, né? Eu não busquei isso. Eu tenho essa sensação, porque como eu comecei nas empresas da minha família, eu tinha um sentimento de propriedade, né? E aí, de alguma maneira, isso veio embarcado, e aí, eu, sem querer, eu viro meio dono, né? Eu me comporto como dono, né? Em alguns momentos, isso pode até te atrapalhar, né? Porque o dono, às vezes, se for vaidoso, não gosta muito, né? Mas em alguns outros lugares, por exemplo, na própria Record, eles adoram. Eles adoram porque eles não... Principalmente os diretores de praça não gostam muito de visibilidade, então eles gostam muito, né, de ter um executivo que tem essa percepção. E eu diria que é mais pró do que contra, né? Então, essa coisa de sentir dono também... Ir além, né? Também minimiza um pouco essa sensação de que você está sendo explorado, né? Porque é engraçado, né? Vale para a gente finalizar aqui. Eu tive um chefe espanhol, né, que era meu chefe na Cemusa, Juan Carlos Jorge, que ele falava uma coisa engraçada pra caramba. Ele chegou um dia para mim e falou, Tommy, ele me chamava de Tommy. Ele falava, Tommy, esse negócio de trabalhar não é bom, não. Eu falei, por que não é, Juan Carlos? Ele falou, cara, tem alguma coisa errada nesse negócio. Como assim, Juan Carlos? Ele falava, Tommy, olha só, para a gente ir para o cinema, a gente paga. Para a gente ir para um show, a gente paga. Para a gente viajar para um hotel, a gente paga. E esse negócio de trabalhar, alguém paga para a gente fazer. Esse negócio não está certo, não. Isso foi boa. Então é isso, cara. Vamos encontrar o jeito de se divertir enquanto a gente trabalha, que porra, a vida fica muito boa. Isso é realmente uma verdade. Tanto que a gente aqui acaba passando bastante tempo fazendo o que a gente gosta e você acaba que não liga para o tempo. Claro. Tanto que o tempo deve ter acabado. Não. Eu gostaria de agradecer. Assim, a gente tem muito assunto ainda. A gente vai marcar um segundo papo. Agradeço pelo tempo que você veio aqui, pelo ensinamento, pelas informações. Acaba que várias coisas que a gente falou aqui eu não esperava tanto. Então, no podcast em geral, a gente trouxe um conhecimento muito grande para os ouvintes. E espero ver você mais vezes aqui. E até logo, pessoal. E nos aguardamos no próximo programa. Muito obrigado.